Boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro debate das autárquicas que o Jornal A Voz de Trás-os-Montes vai organizar. O primeiro é dedicado ao Concelho de Chaves, onde o Jornal A Voz de Trás-os-Montes tem uma delegação. Ao município de Chaves há 4 candidatos, Nuno Vaz, do Partido Socialista, Manuel Cunha, da CDU e Francisco Tavares, da coligação Chaves I, PSD, CDS-PP. O candidato do Chega, convidado para este debate, não pôde estar presente e, portanto, o debate vai realizar-se com os 3 candidatos aqui presentes, a quem agradecemos. Houve um sorteio que ditou a intervenção inicial e a intervenção final. Vamos começar por uma intervenção inicial e deixamos um tema aberto, onde cada resposta terá 2 minutos como tempo limite. Começará o candidato do Partido Socialista, Nuno Vaz, seguidamente Manuel Cunha pela CDU e terminará Francisco Tavares, da candidatura PSD-CDS. Portanto, eu começaria então pelo candidato do PS, Nuno Vaz. Boa tarde, a sua intervenção. Muito boa tarde. Antes de mais, um agradecimento a esta oportunidade de podermos debater e conhecermos reciprocamente as propostas que naturalmente possam vir a ser sufragadas pelos clavienses. E naturalmente uma palavra de apreço à Voz de Trás-os-Montes por esta iniciativa. Queria também cumprimentar quer o Dr. Manuel Cunha, quer também o Dr. Engenheiro Francisco Tavares, e dizer que, de facto, é importante que se possam debater ideias de projetos e que, sobretudo, propostas para que possam ser conhecidas por nossos concidadãos. Como sabem, eu sou o atual Presidente da Câmara em exercício, enfim, é um mandato que se cumpre agora de 4 anos, e, de facto, é notório, é visível a transformação que a cidade e o Concelho tiveram. De facto, Chaves acordou. O nosso lema há 4 anos era necessário acordar Chaves, e Chaves verdadeiramente acordou. De facto, há uma energia, há uma esperança, existe neste momento um amor próprio e um orgulho de ser flaviense. Naturalmente, há uma intervenção muito mais relevante num contexto urbano, que se expande e que abrange todo o Concelho, e de facto, hoje Chaves, naturalmente, conseguiu uma afirmação maior na área turística, sobretudo naquilo que também tem as valências na saúde. Chaves, nos últimos anos, conseguiu conquistar novos serviços, novas respostas, maior capacidade de prestar serviços de saúde, mas, ao mesmo tempo, conseguiu o que é fundamental, que é, em 2019, tivemos o ano em que tivemos mais turistas, mais aquistas, temos um projeto pujante relativamente ao parque empresarial, em que, de facto, neste momento já não existem sequer lotes para poderem ser disponibilizados, e a verdade é que nestes últimos anos foi possível fazer mais de 32 milhões de euros de investimento, mas ao mesmo tempo captar mais de 60 milhões de euros de investimento privado no setor empresarial. Ao mesmo tempo também iniciou-se um processo de reversão de algo que, enfim, era uma pecha antiga, que é voltar a acreditar que Chaves pode ter esse poder público em Chaves. Temos, como é sabido já, um projeto conjunto da CIMA, um Centro Tecnológico da Água, que é simultaneamente um laboratório colaborativo, que tem mais de 14 investigadores neste momento, que estão a trabalhar naquilo que é o nosso elemento agregador central e o recurso mais importante, que é a água. E por isso queremos, com isso, fazer a transformação decisiva do nosso Concelho, centrada na água, centrada nas pessoas e centrada no território. E, portanto, o que nós e a nossa proposta é, sobretudo, fazer o que falta fazer. Naturalmente sabemos que o Concelho e a cidade têm um conjunto de infraestruturas que devem ser concluídas, que elas já são necessárias há mais de 20 anos e que nos últimos 4 anos não foi possível cumprir. Primeiro, pela situação financeira caótica que o município tinha, com mais de 42 milhões de euros, fruto de uma gestão errática do PSD, de 16 anos, mas também, ao mesmo tempo, fomos confrontados com desafios da Covid, desta pandemia, que fez que nos últimos 15, 16, 17 meses tivéssemos, naturalmente, que olhar sobretudo para as pessoas, para a saúde, para a economia e também, naturalmente, para aquilo que são as dimensões sociais. E centramos muito do nosso esforço. E, portanto, dizer que as nossas propostas é concretizar tudo o que não fizemos ou não foi possível fazer nos últimos 4 anos por causa da questão financeira, por causa da questão do Covid-19, mas também, sobretudo, investir em 2 setores fundamentais. Por um lado, como eu já disse, nós só podemos combater a praga da perda populacional se nós conseguimos fixar as pessoas, fixar os jovens, e só o podemos fazer se criarmos emprego. E, portanto, esta ideia de termos uma zona industrial, um parque empresarial robusto, capaz, que possa atrair centenas de pessoas, ao mesmo tempo que possamos ter serviços públicos mais qualificados, possam ser contratados técnicos superiores qualificados, na área da investigação a mesma coisa, ligada ao ensino superior e à ciência. E, portanto, captar novos jovens, sejam flavienses que queiram regressar à sua terra, sejam porventura de outros territórios. E também
Dizer que temos que não só fazer este investimento decisivo na parte industrial, que é algo que nunca foi feito no Conselho, mas continuar a apostar naquilo que tem sido os nossos setores tradicionais, seja o turismo, o termalismo, a agricultura e floresta, sem esquecer naturalmente o comércio, e aqui com uma ênfase, com uma atitude decisiva e determinante em de efetivamente fazer construir o Alto Tâmega, com sede em Chaves desta Escola Superior de Hotelaria e de Bem-Estar, que é ao fim e ao cabo uma escola da água, que pode ser de facto a transformação completa, porque sabemos noutros concelhos assim foi. Eu lembro o Bragança, que o IPB teve um contágio absolutamente decisivo e transformador, e o que nós queremos é transformar o território, transformar as pessoas, qualificá-las, melhorar os seus níveis de qualificação, para estarmos mais preparados para os desafios do futuro, e nós sabemos que eles são exigentes, competitivos, e isso faz-se com desenvolvimento, com conhecimento, com inovação, com competitividade, mas também naturalmente com respostas sociais, porque não queremos deixar ninguém para trás. Obrigado. Gastou mais do dobro do seu tempo, 4 minutos. Vamos deixar o mesmo tempo para os outros 2 candidatos. Qual é a questão essencial nos últimos anos em Chaves? É a questão em Chaves e em todo o interior do país, é o despovoamento do território. E isso é um fracasso de quem? De políticas europeias, nacionais e locais. Nesse aspecto, tanto o Partido Socialista como o PSD, seja pelo seu envolvimento nas políticas europeias, seja nas nacionais, seja nas locais, falharam na necessidade de interromper o despovoamento do território. Chaves tem um dado assustador nos censos, que é não só perde população, como perde essencialmente população jovem. Qual é a função de uma autarquia? A autarquia não pode resolver os problemas todos da política nacional, como é evidente. Volto a dizer, mas na política nacional estão os mesmos partidos a decidir. A função de uma autarquia é contribuir para, através da gestão dos espaços comuns, dos equipamentos públicos, do ambiente, da rede de saneamentos e esgotos, das acessibilidades, para uma igualdade, uma de redistribuição da riqueza à medida que proporciona a todos os habitantes dignas condições de vida e atratividade. Portanto, as iniciativas essenciais têm que se focar na promoção da natalidade, por exemplo, com uma rede de creches gratuitas que seja estruturante no território, de forma a que as pessoas possam ter não só creches na sede do Conselho, onde necessariamente é aí que são mais necessárias, mais requeridas, mas também espalhadas pelo território. Tem que ter uma rede de transportes escolares qualificada. Quando se fala com os estudantes, há muita preocupação pela qualidade do transporte público, pela degradação dos autocarros, etc. No ambiente, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, passou por cima daquilo que tem sido, ou que era uma bandeira importante, o Rio Tâmega, a recuperação do Rio Tâmega. Depois, quando dá jeito, é uma bandeira da autarquia, como já foi no tempo do PSD. Quando não dá jeito, é uma responsabilidade que nos ultrapassa. Se nós temos uma eurocidade e se estão bem identificados focos de contaminação do Rio Tâmega, quer em Espanha, quer em Portugal, nós sabemos que para qualificarmos o Conselho, o ambiente, e para darmos qualidade de vida aos cidadãos, temos que recuperar o Rio Tâmega, que é um processo que vai demorar muitos anos, que vai necessitar de muito investimento, mas vai necessitar de colaboração das autarquias espanholas, ou do Estado, da Junta da Galiza, ou do Estado espanhol. Vai ter, porque o Tâmega, até entrar em Verim, é rede Natura. E daí para baixo é um desastre. Portanto, e que para isso o que é que a CDU entende? Que a estratégia para atingir estas políticas chama-se trabalho de equipe, capacidade de envolver todos os eleitos autárquicos, na Assembleia Municipal, os vereadores, os do poder, os da oposição, as juntas de freguesia e outra coisa, os trabalhadores da autarquia. Têm que ser respeitados, mobilizados, elogiados, dando-lhes condições de trabalho e, naturalmente, exigindo que todas essas condições se traduzam em trabalho útil para os flavienses, sejam os flavienses da cidade ou do interior do território. É preciso propostas ousadas, necessariamente. Em tempos o PSD tinha uma ideia que me parecia interessante na Câmara,
que é criar uma rede de transportes flexíveis que aproveitasse os táxis, complementasse com os autocarros e encontrasse uma rede flexível que aproveitasse as tecnologias, os presidentes de junta, etc., para que as pessoas circulassem mais eficazmente no concelho, principalmente as pessoas do interior das aldeias. Depois essa proposta ficou sem andamento, não sei se é execuível ou não, mas parecia-nos uma proposta interessante. Resumindo, é preciso, se vem o verão, foi sintomático, o Presidente da Câmara começou por falar do turismo. Nós temos que falar primeiro de tudo dos flavienses e das condições de vida. E é verdade que nós, com a dimensão da cidade, por exemplo, já não é a questão que temos umas piscinas, e as piscinas são uma decisão antiga, e eu na altura também me pareceu boa que fossem feitas nos arredores da cidade. O tempo demonstrou que foi uma má opção. Mas também há uma solução, nós precisamos de umas piscinas a descoberto dentro de Chaves. E precisamos de umas piscinas cobertas. Se é possível fazer 2 em 1, teremos que ver com atenção. O que não podemos é adiar mais. Eu ia pedir que terminasse, por favor. E, portanto, repito, a ideia é trabalho em equipe, envolvimento de todos os trabalhadores da Câmara, centrado nos flavienses. E porque é aí e para isso que nós somos eleitos. Obrigado. Temos que ser um bocadinho mais seletivos na questão da resposta, para que o tempo possa dar para todos os temas. Já acabaram por abordar alguns dos temas que vamos falar mais à frente, portanto eu pedia só que não se aprofundassem muito e nas próximas questões estivessem um bocadinho à volta do tema que for falado, porque depois acabamos por repetir-nos. Passaria agora a palavra ao candidato do PSD-CDS para a sua intervenção inicial. Obrigado. Houve iniciativa promovida pela Voz de Trás-os-Montes e cumprimentar também os colegas deste painel, Dr. Novaes e Dr. Cunha. Eu fui Presidente da Câmara durante 28 anos em Valpaços. Conheço a realidade do Concelho de Valpaços, mas conheço também a realidade do Concelho de Chaves. E comparando e confrontando com as infraestruturas do Concelho de Chaves e as de Valpaços, vemos uma diferença abismal. Em termos de saneamento básico, em termos de água a domicílio, em termos de arruamentos, em termos de infraestruturas comunitárias, tanto há uma diferença abismal. Há muito para fazer no Concelho de Chaves. Há um sistema de águas obsoleto que não serve às populações rurais. Há 53 sistemas autónomos de abastecimento de água, enquanto aqui em Valpaços já há 2 que servem todo o Concelho. A qualidade da água, digamos, é fraca e não é garantida. Há um rio que aqui se falou, um rio que tem história, que tem tradição, que é inspirador para os flavienses e tanto diz para o Concelho de Chaves e para a região que está poluído, que está, digamos, sem caudal, que não é respeitado o caudal ecológico que tem que ser mantido. Há uma série de iniciativas que têm que ser tomadas e que o Sr. Presidente da Câmara, que no mandato anterior tudo prometeu que ia resolver, o que é certo, tudo ficou por fazer. Eu estou-me a recordar, digamos, das piscinas municipais cobertas que prometeu fazê-las, não as fez, do pavilhão Multiusos que prometeu fazer, não fez, da requalificação do cine-teatro que não fez, dos passeios para São Caetano que não fez, da requalificação do Rio Tama que não fez, da estrada de Carrazedo de Montenegro, os Taves que não fez, da rodoviária de prolongamento da Avenida da República até ao hospital que não fez. Então, isto vão dizer mais obras emblemáticas que dariam outra conformidade àquele urbanismo daquela cidade e não foram feitas. Promessas foram, mas o que as setorizações não foram. Foram anunciadas, mas não foram realizadas. E dizer o seguinte, que há um bocado o Sr. Presidente da Câmara frisou aqui que a dívida era colossal, era monstruosa. Admito que a dívida fosse grande, mas a Câmara Municipal ainda tinha capacidade de endividamento e podia ainda buscar dinheiro à Câmara porventura que pudesse financiar. O que é que o Sr. Presidente da Câmara fez? Refinanciou-se, foi buscar dinheiro à banca para pagar os empréstimos que estavam em curso, a juros muito mais baixos. E bem, é uma gestão municipal aceitável. Só que esses juros são constituídos, o juros é constituído por um valor fixo, que é o spread, e é constituído por uma variável que é aleatória, que é já indexada a Euribor ou a Euribor. Naturalmente que neste momento concreto é útil, digamos, para a Câmara Municipal praticar esse tipo de ação, reduzindo a dívida, criando uma fada, digamos, de espaço para poder endividar-se ainda mais. A Câmara fez isso, só que devia ter feito para o período de amortização em que os empréstimos estavam contratualizados. Não fez. Acabou com os empréstimos e prolongou-os durante 20 anos. Arrumou estes empréstimos durante 20 anos e começamos a pagar agora esses empréstimos que estavam reduzidos, digamos, um prazo. Já terá oportunidade de responder. O prazo, digamos, estava estabelecido inicialmente, foi, digamos, prorrogado para 20 anos, com os juros de facto mais baixos e a dívida neste momento é menor, porque provocada, digamos, por este efeito. Mas se acontecer, o que pode acontecer é que nestes prazos de 20 anos
o spread, que se mantém fixo, mas é variável, digamos, o Euribor suba, os juros da Câmara vão aumentar em relação aos empréstimos que estão contraídos. Iremos ter que pagar durante muito mais tempo esta dívida e a dívida que agora é reduzida vai ser colossal. É uma aposta que o Sr. Presidente da Câmara fez, Não é verdade. que eu não me revejo Não é nela, verdade que eu não me isto. revejo nela, Isto não é verdade. desculpe, Isto não é não me verdade. revejo nela. Nem me Isto não é revejo verdade. nela e o PSD votou a favor desta proposta na Câmara Municipal, mas se eu lá estivesse não votaria. O Partido Comunista que também votou e o Cidade votaram, mas não foram esclarecidos devidamente, porque se fossem postos em cima da mesa todas as variáveis concretas, estas propostas não passariam certeza na Assembleia Municipal. Eu acho que esta questão devia ser esclarecida. Eu dou-lhe 30 segundos, rapidamente, porque a seguir vamos tocar nesses temas mais à frente. Portanto, só para, se quiser, Dizer esclarecer claramente que o que foi dito aqui é uma inverdade completa, não foi nada assim. O valor da dívida não tem nada a ver com o prazo da dívida, é uma confusão que não me peço que seja aceitável. O prazo da dívida, ser a 10 ou 15 ou 20 anos, não tem nada a ver com o estoque de dívida. A dívida total não tem a ver com prazos. Portanto, a dívida era de 42 milhões, passou por 25 milhões. Há uma redução de 17 milhões. Questões questões de natureza, peço desculpa, não tem nada a ver. A dívida total não tem nada a ver com prazos. Desculpa, mas não tem nada a ver com prazos. Tem a ver com eu fui prazos. diretor financeiro durante 16 anos. Não venha dar exemplos, digamos, de diretor financeiro. Eu também fui Presidente da Câmara. Peço desculpa, porque o senhor disse que foi Presidente da Senão Câmara não 28 anos e eu fui diretor financeiro durante 16 anos. Pronto. Só para dizer que os prazos não têm nada a ver com estoque de dívida. São conceitos completamente distintos. Ou seja, dever 42 milhões de euros, que geravam um juro anual de 970 mil euros, passamos para uma dívida de 25 milhões e temos um juro anual de 114 mil euros. Fizemos uma poupança anual de 870 mil euros. E, portanto, isto é claríssimo. Não vale a pena confundir, e não vale a pena confundir taxas, nem vale a pena confundir TAEAG ou outras taxas quaisquer. Não vale a pena. Isto não tem nada a ver com prazos. Os prazos são... O Sr. Presidente da Câmara resolveu o caso concreto para o seu mandato nada. e agravou eu não fiz nenhum pael como o senhor fez em Valpaços. O senhor deixou a Câmara falida porque fez um pael. E, portanto, em Chaves fizemos exatamente o inverso, que foi, nós pegamos numa Câmara que estava em saneamento financeiro, passado um ano deixou de estar em saneamento financeiro, passou de 42 milhões de dívida total para 25 milhões de euros. 25 milhões de... Não é nada é uma habilidade contabilística que o Sr. Presidente da Câmara está aqui a tentar mover. Já percebi que finanças não percebe nada. O senhor não insulta as pessoas, cada um tem os seus conhecimentos de causa, sei aquilo suficiente, é verdade, sei o suficiente para gerir uma Câmara Municipal. Só queria terminar. 42 milhões versus 25 milhões. 970 mil euros de juros versus 114 mil. Portanto, ficam estes dados para a memória futura. Dizendo no futuro que nós, em vez de pormos a Câmara em saneamento financeiro, ou fazer um pael, como o senhor fez em Valpaços, nós em Chaves fizemos ao contrário. Deixámos a Câmara, que estava em saneamento financeiro, para uma situação financeira estável. Deixamos, contrariamente ao que o senhor disse, a Câmara não tinha capacidade financeira para ir à branca, não tinha capacidade de endividamento, tinha ali uns 200 ou 300 mil euros e hoje tem 22 milhões de euros. Eu repito, o senhor não se financiou com fundos próprios da Câmara. Milhões de euros. Repito, o senhor cria uma situação perigosa para o futuro, quem gerir a Câmara Municipal vai ter nós já vamos ao tema financeiro. Vai ter uma situação complicada porque vai ter que pagar todos os juros se porventura houver alteração dos juros da banca para com os municípios nos próximos 20 anos, seguramente, digamos, que o Presidente porque o spread é fixo, vai-me desculpar, o spread é fixo. Já percebi, o spread é fixo. Quando o senhor diz que não sei as coisas, o spread é fixo, mas a taxa de juros não é fixa, Sr. Presidente da Câmara. A taxa não é fixa, e mal é esse. Posso dizer uma coisa? É que depois vai aumentar a taxa em relação, digamos, ao que está estabelecido, digamos, neste momento. Bom, vamos continuar, senão já perdemos aqui quase 20 minutos. O spread é fixo. Mas, desculpa, os juros da dívida não são constituídos pelo spread e pelos juros definidos, digamos, pela banca. E o spread é fixo, mas a taxa de juros não é fixa. Mas essa não seria controlável. Não é controlável. Não, o problema é esse, é que o senhor resolveu o problema, digamos, para este mandato, mas resolve para os futuros. Resolver para este e para os futuros. Não resolve, só aumentar... Resolver para este e para o futuro. Que criei uma tesouraria. Olha, eu criei... a Câmara Futura. Eu criei... Eu é que endividei a Câmara Futura. Endividou a Câmara para o futuro. Não vamos centrar o debate o senhor é que deixou a Câmara de Valpaços endividada. Desculpe lá. Fez um pael que eu tenho aqui cópia do contrato. Se o quiser ver, eu tenho aqui para lhe mostrar. Vamos continuar, peço desculpa, vamos continuar. Tenho aqui para lhe mostrar. Senão não vamos esclarecer e vamos... Está aqui o contrato do pael. Vamos confundir as pessoas. Olha aqui, o senhor quer dizer, você é que deixou a Câmara endividada, está aqui o exemplo. 28 anos na Câmara Municipal, não tenho justificação para dar ao senhor. Bom, mas deixou endividada. Bom, vamos continuar, peço desculpa, senão não conseguimos sair daqui, não vamos esclarecer o que pretendemos de facto esclarecer. Eu vou entrar no primeiro tema, que é invariavelmente um tema até relativamente recente, ou pelo menos com dados recentes, que tem a ver com a perda de população
é um dado sintomático em que quase todo o país perdeu população. Chaves foi também um dos concelhos, a exemplo da grande maioria dos municípios a nível nacional, perdeu 8,8% de população, menos 3.620 pessoas em 10 anos. A questão que eu gostaria de colocar, e começaria neste momento pelo Manuel Cunha, era o que é que as vossas propostas da CDU têm para atrair e fixar população no Concelho de Chaves, dado que este é de facto um problema transversal ao território nacional. Desde logo, como eu já disse antes, há que mudar as políticas europeias e as políticas nacionais, porque há vários fatores que não dependem nem da autarquia, nem sequer da CIM. Mas, mais uma vez digo, PSD e PS é que estiveram a decidir tudo nos últimos 40 anos. E, portanto, não podem agora lavar as mãos e dizer que a culpa é dos governos, porque os governos foram deles. E a União Europeia tomou as decisões que tomou, que são decisões de arrancar as culturas, deixar de produzir, pôr floresta rápida em todo o lado, fechar escolas do ensino básico, todo um processo que levou a um abandono da população, em especial da população jovem. E a onda de imigração desta última crise ainda está longe de ter tido um retorno. Segundo, só tendo um concelho atrativo, e neste momento, eu não quero entrar muito nos despiques, não é o meu estilo, o tipo de discussão que acaba quase em confronto, não é nada o meu estilo. O que eu sinto é que a capacidade, por exemplo, no verão, de Chaves fixar os jovens tem muito poucos espaços lúdicos com água. Muito poucos. Agora, podemos discutir de quem é a culpa do rio estar poluído, podemos discutir as estratégias de despoluir o rio. Sim, senhor. Temos que olhar as estruturas que temos, mesmo as próprias barragens de Coralha Valdanta, das Nogarinhas, do Rego do Cego, podem ser aproveitadas de outra forma, que não é necessariamente para tomar banho, mas como espaços lúdicos das pessoas desfrutarem. Vocês têm um exemplo. Olhem para Alhariz. Alhariz é em Espanha, próximo de Chaves. Tem um rio que já foi poluído e foi recuperado. Experimentem ir a Alhariz e vejam quantas centenas, atrevo-me a dizer, milhares de pessoas estão nas margens do rio, deitadas a conversar, a jogar as cartas, a jogar futebol, com umas piscinas monumentais. E é uma terra que tem 1/3 da população de Chaves, 1/4, não sei, Deixe-me só colocar-lhe a questão e, para terminar, 10 segundos. Acha que muitas das políticas associadas à fixação da população também têm a ver com questões ambientais, é isso? Tem a ver com, não é só com questões ambientais, com um espaço onde se viva com prazer. E logo, o apoio à natalidade. Nós apresentamos, até num texto escrito por mim especificamente, um programa dirigido à maternidade e aos recém-nascidos. E um desafio que fica, e para mim, depois, eu não sou eleito Presidente da Câmara, mas fica para quem ficar. Fica para quem ficar. Chaves pode ficar nos focos europeus e nacionais como um dos primeiros municípios a lançar um projeto de recuperação de desigualdades, sejam elas sociais, económicas ou de nascença por doença, na identificação precoce das gravidezes de risco, dos atrasos dos recém-nascidos, de forma a permitir que atempadamente intervenções que atenuem desigualdades, que depois de se instalarem, depois dos 18 meses, já não são recuperáveis. É um exemplo, mais um, se tivermos uma rede de creches abertas, gratuitas, tal como foi proposta do Partido Comunista na Assembleia da República, de fixar a população, porque esses são problemas concretos e que delimitam a fixação de população. Há muitos outros que nós sabemos que sim, mas esses são concretos. Dou agora a palavra ao candidato do PSD-CDS, Francisco Tavares. Quais são as propostas que apresenta para tentar resolver um dos grandes problemas, diria, de âmbito até nacional, que tem a ver com a fixação da população e com o atrair ainda mais população para o Concelho de Chaves? Olha, o Concelho de Chaves é um concelho semi-turístico. O Rio representa muito para aquele concelho, representa muito para os concelhos de Trás-os-Montes, concretamente alguns municípios ribeirinhos que esse rio atinge. Aquele rio tem uma série de valências que podem ser aproveitadas turisticamente.
A poluição não deixa que isso aconteça e tem que haver uma aposta forte, digamos, na disponibilização daquele rio para atrair pessoas, quer naturais do Conselho, quer outras pessoas que visitem o Conselho de Valpassos, o Conselho de Chaves. E esse Conselho é um Conselho que tem esta valência termal que não tem outros, no Alto Tâmega, e que pode ser, digamos, aproveitado para esses efeitos turísticos que valorizem ainda mais o Conselho, que haja atratividade da população e outros residentes aqui ao Conselho de Chaves. Eu conheço bem este rio, conheço os investimentos que foram feitos, nomeadamente na produção de energia elétrica. O centro eletroprodutor do Tâmega representa 6% da energia nacional, o que é muito significativo. O que quer dizer que os concelhos do Alto Tâmega, e concretamente os concelhos ribeirinhos deste rio, do rio Tâmega, têm que se unir e formar um movimento de apoio, digamos, nas suas reivindicações e trazer algo que o Governo Central não está a dar a quem tanto dá. O rio dá tanto energia elétrica para o todo nacional, que depende de 6%, e tem que receber em contrapartida algo para favorecer, digamos, o desenvolvimento destas zonas. Podia-se ter aproveitado algum desenvolvimento mais significativo em termos de infraestruturas públicas e privadas com o aproveitamento das barragens. Havia dinheiro alocado, fundos comunitários estavam previstos, com os fundos comunitários disponíveis e que a Iberdrola alocaria para esses projetos, depois não foram avante, não vale a pena agora trazer aqui à colação esses projetos, nem essa razão de ser. O que é certo, ficou muito por fazer, mas temos que priorizar o nosso rio, que é o fundamental para atrair a população àquele concelho. Naturalmente que há outros investimentos que têm que ser feitos, a mobilidade e a centralidade de Chaves, que é um concelho central, digamos, na fronteira, que serve também muitos municípios de Espanha, é um concelho fronteiriço e, como tal, temos que utilizar esta vertente. Dizer que Chaves está a poucos quilómetros da autoestrada, está com as autoestradas, como sabe, a seus pés, tem ligações privilegiadas à Europa, tem rede de alta velocidade também a poucos quilómetros e temos que aproveitar esta valência para centralizar mais Chaves do que tem sido até agora. Vamos agora ouvir o candidato do Partido Socialista, Nuno Vaz. Quando chegou ao município em 2017, já o Concelho estava a perder população. Eu, neste caso, iria um bocadinho mais longe. O que é que foi feito de 2017 até agora e o que prevê fazer para a frente para estancar este problema e, eventualmente, resolvê-lo, ou tentar resolvê-lo? Sim, é verdade que a perda de população é um problema de âmbito europeu, de âmbito nacional, de regional e local. É verdade que Chaves, desde 2001, perde população, perdeu população na década de 2001, desde 2001 perde população até agora. É verdade, como sabem, este Executivo, liderado por mim, basicamente exerceu funções em 2018. Se tiverem a oportunidade de consultar os dados do Pordata, vão perceber que a quebra de perda de população não é menor a partir de 2018, 2019 e 2020. Essa informação, de facto, quando havia uma curva descendente, ela vai aplanando. Significa que muito do trabalho que temos feito está a resultar. E está a resultar, sobretudo, pela fixação de estrangeiros e imigrantes. É essa a informação que temos, porque cresceu muito a fixação de estrangeiros. Nós sabemos que o saldo natural entre os que se morrem e os que nascem é bastante negativo, perde-se à volta de 175 pessoas por ano, mas a verdade é que tem vindo a diminuir esse saldo negativo. Isso, na minha perspectiva, perdoem-me que diga, não resulta das questões ambientais ligadas ao Rio Tâmega, não resulta das questões turísticas. Na minha perspectiva, resulta sobretudo um fator importante, que é emprego. Nós só podemos combater, na minha perspectiva, a perda de população se criarmos emprego. E se criarmos emprego para os mais qualificados e para os menos qualificados. Portanto, a nossa principal aposta no combate àquilo que é o despovoamento é emprego. Naturalmente seguido de melhores condições de vida, designadamente no que diz respeito a questões de educação. E eu devo dizer aí que o município de Chaves, nos últimos anos, só na educação, investiu milhões de euros na educação, requalificando escolas, por exemplo, criando uma creche em Vidago que não existia e que foi comigo, foi criada uma creche e a Santa Casa de Misericórdia que não existia, que se requalificou o Jardim de Infância do Carneiro, que se requalificou a escola primária também do Santo Amaro, enfim, que se fez uma intervenção na escola de Vidago, se fez uma intervenção no liceu e, portanto, para além dos 2 milhões de euros que se investiram, estão neste momento em fase de execução mais 1,9 milhões de euros. Dizer que, na minha perspectiva, e sintetizando, a questão que tem a ver com a falta de população é uma questão europeia, uma questão nacional. Na minha perspectiva, devem ser encontradas respostas na área do social, de criar condições, da compatibilização entre a vida privada e a vida familiar, mas, sobretudo, é fundamental que cada um de nós tenha uma visão diferente do seu papel na comunidade. Temos que deixar esta visão hedonista, egoísta,
do eu, para passarmos para uma visão do nós, para que efetivamente nós possamos ter o quê? Natalidade. E só com natalidade, com mais crianças, é que nós podemos inverter esta tendência. Porque se não o fizermos com os nossos, temos naturalmente que abrir um dia destes à imigração. E, portanto, eu digo que, a nível local, e é dessa política que estamos a falar agora aqui, que são políticas de âmbito local, entendemos que o despovoamento se combate criação de oportunidades de emprego, criação de mais emprego qualificado, criação de emprego técnico, para que, efetivamente, estas pessoas e estes jovens não tenham que sair dos seus territórios, possam constituir as suas famílias e, por esta via, naturalmente, possamos aumentar a nossa população, porque, bem, como dizia o Dr. Manuel Cunha, nós perdemos população jovem que está em idade fértil, e é essa que nós não podemos perder para que, de facto, que a perda de população não seja gritante. E, portanto, é preciso ter isso em noção, dizer que o Chaves foi o concelho de Autâmica que menos população perdeu, 8,8%, e deixar só uma nota aqui. Enquanto o Dr. Francisco Tavares foi Presidente da Câmara de Valpaços, perdeu 10 mil pessoas nos seus mandatos. Bom, no mesmo tema, eu gostaria de lançar o desafio e perguntar, até porque foi aflorado muito ligeiramente, se o apoio às famílias locais que se instalem no Concelho de Chaves pode ser uma solução para fixar pessoas e trazer pessoas para o Concelho de Chaves. Começaria por si, Nuno Vaz? Sim. Eu acho que, primeiro, as políticas iniciais têm que ser políticas dirigidas às nossas famílias. Nós, neste momento, ainda temos em Chaves cerca de 6,2% de taxa de desemprego. E, portanto, significa que ainda temos um conjunto significativo de população que ambiciona, que procura emprego. E, portanto, temos que criar condições, sobretudo que, eventualmente, para aqueles que têm menos capacitação, enfim, que têm menos formação, poder dar essa formação para que eles procurem encontrar as soluções de trabalho para que possam constituir as suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, também, esse emprego tem que ser criado com a criação do ensino superior, com a questão da investigação, com a questão dos postos de trabalho. Eu gostava aqui de dizer que, de facto, só 2 empresas neste momento têm 2 propostas de criar em Chaves mais de 500 postos de trabalho as 2. Estou a falar do Grupo Metalon e do Grupo Cortizo, mas ao mesmo tempo também um conjunto de empresas locais, elas que estão neste momento a duplicar as suas capacidades. Enfim, empresários locais que estão de facto a olhar para o futuro com esperança e criando emprego, criando oportunidades, criando condições de empregabilidade. Certamente nós criamos aqui uma oportunidade para que as pessoas possam naturalmente olhar para o futuro com confiança, com estabilidade e assim naturalmente constituírem família. Também é verdade que temos criado um conjunto de condições de apoio social, incrementamos, duplicamos o apoio à renda para os jovens, estamos a requalificar os bairros sociais com mais de 5 milhões de euros para dar condições. Ainda hoje demos nota que vai haver uma intervenção de 17 milhões no âmbito do primeiro direito, requalificando um bairro que é o bairro Verde, que precisa naturalmente ser qualificado. Ou seja, temos ao mesmo tempo que criar emprego e criar condições. Mas também, por exemplo, adquirir casas no centro histórico para um arrendamento jovem a pessoas com fracos rendimentos sociais. Isso já está garantido em termos de financiamento, garantido 10 habitações que estão garantidas através do contrato que assinamos com o IRU no âmbito do primeiro direito. E, portanto, é este pacote também, naturalmente, requalificando escolas, criando melhores condições e, ao mesmo tempo, melhorando a mobilidade. Mas eu gostava que na mobilidade dar uma particular importância. Nós temos cada vez mais começar a perceber que é importante sermos amigos do ambiente. Não é só olhar para o Rio e percebermos que tem que ser requalificado. E eu aqui queria dizer que o PSD teve 30 anos na Câmara e, portanto, podia nesses 30 anos requalificar o Rio e não fez. Eu só estou há 4. E dizer que, efetivamente, não fomos capazes de requalificar o Rio Tâmega ainda. No entanto, conseguimos fazer uma coisa essencial. No âmbito da Eurocidade, naquilo que é a visão estratégica para os próximos 7 anos de financiamento comunitário, conseguimos alterar aquilo o foco. O foco deixou de ser questões de pouca importância e o foco da Eurocidade vai ser a requalificação ambiental, paisagística e turística do Rio Tâmega, desde o seu nascimento até o limite do Concelho de Chaves, e uma candidatura a uma coisa que se chama LIFE, são financiamentos diretamente da Comissão Europeia. E, portanto, é com esta visão e é com esta humildade que dizemos, sim, não fomos capazes ainda de requalificar o Rio Tâmega, vai ser um processo, eu acredito, de mais de uma década, mas quanto mais tarde começarmos, mais tarde acabamos. E eu acho estranho que quem teve 30 anos na Câmara, como foi o PSD, venha acusar alguém que está há 4 anos e, ao mesmo tempo, foi confrontado com a questão da pandemia e com a dívida colossal do município. E, portanto, parece-me, no mínimo, injusto. Francisco Tavares, prevê nas suas propostas algum tipo de apoio às famílias, quer as locais, quer aquelas que se possam vir a instalar, de forma a ajudar a fixar
população e a estancar, no fundo, a saída daqueles que acabam por emigrar, por procurar melhores condições de vida? Naturalmente que sim, há apoio social às famílias, foi sempre, digamos, o motivo enquanto estive na Câmara de Rapazes, foi ajudar famílias carenciadas e dei sempre exemplo dessa conduta ao longo dos longos anos de serviço que estive na Câmara Municipal. Quando há bocado o Sr. Presidente da Câmara disse que perdeu-se 10.000 pessoas durante os 28 anos, a percentagem é igual à de Chaves se tiver nos 28 anos também. Portanto, ele há 4, perdeu-se, neste mandato perderam-se, desculpem, nestes 10 anos perderam-se 3.000 e qualquer coisa de pessoas. Só que eu só fui 3 anos Presidente da Câmara, mas o senhor aligeira as responsabilidades e diz que a sua curva da natalidade está a aumentar. É só consultar a Pordata. Não, mas eu sei que o É senhor só consultar consulta os dados de acordo com a sua vontade e com o seu desejo. Mas quando há pouco disse, digamos, vão requalificar o Tâmega já foi ponto, digamos, de promessa eleitoral, digamos, do Sr. Presidente da Câmara. Queria melhorar o Tâmega, queria qualificar o Tâmega, queria criar praias fluviais no Tâmega, enquanto não descobrimos isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Não encontrei lá nenhuma promessa de praia fluvial. E lá fluvial, não, desculpa lá, é mentira. O senhor anunciou várias vezes que queria dos praias fluviais. Mostre-me esse documento. Desculpa, estou a falar. Isso é mentira. É que a mentira repetida 20 vezes não deixa de ser mentira. Então vou repetir muitas vezes esta verdade. Vou repetir muitas vezes a verdade, porque é verdade. O senhor prometeu requalificar, digamos, o Tâmega está na miséria que está. Qualificar mentalmente, sim. Está uma miséria, sem fazer nada, digamos, pelo Tâmega. O Tâmega está, digamos, pior do que o que estava. Quando diz de requalificar alguns bairros sociais, o senhor devia ir à Várzea e ver como é que está aquele bairro social, sem nenhumas condições ambientais, sem nenhumas infraestruturas, digamos, capazes daquela gente que habita naquele bairro. Devia haver uma intervenção, digamos, direta, digamos, da Câmara Social naquele bairro, e o senhor nunca o fez. Ele sabe que é privado. Nunca fez. Desculpe, a Várzea tem infraestruturas públicas que o senhor tem que fazer, não desenvolve. Tem lá um centro social que nem funciona. Portanto, o senhor sabe perfeitamente disso e nem lá vai. Portanto, o senhor está a esquecer os 5 milhões de euros de investimento. Desculpe lá. Portanto, há muitas infraestruturas, digamos, públicas que têm que ser feitas, o senhor, digamos, claro que têm que ser feitas. Falou aqui no bairro na Verde. Há 4 anos houve lá uma intervenção, digamos, que o senhor Presidente da Câmara queria pôr, digamos, a telha, retirar, digamos, amianto, até hoje o amianto não foi retirado. E agora ontem fizeram uma reunião, digamos, a preceito, dizendo, digamos, não foi ontem, foi hoje. Se não foi ontem, foi hoje, portanto, que iriam fazer, digamos, essa intervenção em cima da hora, em cima do acontecimento, em cima, digamos, o acordo foi assinado dia 25 de junho. O senhor prepara, digamos, todas estas intervenções em função dos resultados eleitorais, em função do seu interesse eleitoral. É isso que eu verifico, e isso não é conduta, digamos, de um Presidente da Câmara que se preze. Portanto, as obras têm que ser tempadamente projetadas, dimensionadas, e o senhor projetas só com a intenção de a realizar, que não a realiza. A conduta é agregar ciganos para votar em si, essa é que é a conduta correta. Olha, os ciganos recebem todo o meu respeito que o senhor não está a dar a eles. São seres humanos como qualquer outro. Claro e o senhor está aqui a pôr em causa. Não, estou a dizer a regimentar. São pessoas dignas que merecem o meu respeito, que o senhor não está a dar agora neste momento. Sabe uma coisa? Eu faço uma coisa muito simples. Todos os ciganos, eu atendo-os na Câmara, até à porta da Câmara os atendo diariamente. Dizer que essa conduta que revelou agora, pelo de facto, o seu caráter e a sua atitude, digamos, perante a conduta humana que não deve ter respeitado todo mundo de igual forma. Mostrar sempre da cara eu respeito todos. Só podia que não fugissem ao tema. Eu respeito todos. Olha, respeito todos, especialmente os mais pobres, sabe? Olha, como está da Carma Missa, sabe, quando digamos que claro que estou a atacar assim. Quando venho para ali, que digamos, sou do Conselho, sou de uma terra, fico mais perto. Claro que é de Valpassos, claro que é de Valpassos. Sou de uma terra, desculpe, claro sou de uma terra, não sou de Valpassos, sou de Devolução, de uma freguesia de Devolução. Sou de Devolução, de uma freguesia de Devolução. Mas deve orgulhar-se disso, com o meu orgulho de ser Trabencas. Desculpe, portanto, que se fique o mais próximo, digamos, de Chaves, fica a sua terra. Pronto, mas eu orgulho-me. E conheço os meus antepassados que são daquela terra, conheço-os a todos e tinha boa relação com todos. E conheço melhor o Conselho de Chaves. Vai-me desculpar, só para dizer, conheço melhor o Conselho de Chaves. Não acredito nisso. Conheci o senhor há 4 anos quando foi candidato, garanto-lhe eu. Não conheço melhor que eu. Peço que termine, por favor, para dar a palavra. Eu já percebi que agora é que revelou o caráter agora. Dizer, digamos, que, portanto, para ajudar os comerciantes e para ajudar, digamos, os empresários daquela terra, não devem ter derramas aplicadas, digamos, aos empresários. Os comerciantes são as famílias. Aos empresários, digamos, no fundo, têm que pagar essa derrama sem haver necessidade disso. Portanto, se eu for Presidente, essa derrama estamos a falar de apoio às empresas ou às famílias? Será abolida. As empresas, naturalmente, digamos... É às famílias. É às famílias, não é? Aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse, que da Rua Direita, porventura, nos bairros, digamos, iriam adquirir casas, digamos, para esse efeito. Não é na Rua Direita, é no Centro Histórico. No Centro Histórico, a Rua Direita se inclui, naturalmente, o senhor, digamos, já fez a promessa eleitoral, digamos, no transado e não comprou uma. E portanto, no fundo, o senhor repete, vai repetindo sempre até a exaustão, sem fazer nada, sem cumprir, sem executar, digamos, aquilo que prometeu.
Sabe, se eu fosse Presidente de Câmara de 28 anos, já tinha tudo feito. Deixem-me Pois eu dar a fiz tudo em palavra paz ao e Manuel prezo-me Cunha, que também disso. Não é o que também diz o atual Presidente da Câmara. Eu quero só pedia que ouvir se calhar a posição dele relativamente a este tema. mudássemos um pouquinho E- o foco sim, e o e tipo que de atuações que me parece que não é fôssemos um útil bocadinho para mais, esclarecer. mais focados nos temas, porque já gastamos meia hora e ainda não saímos praticamente do primeiro tema. Manuel Cunha, relativamente às propostas que têm, relativamente ainda à questão da fixação de população, o apoio às famílias, algum tipo de apoio que possa ser gerado no sentido de atrair mais famílias a Chaves e fixá-las. Primeiro que tudo é preciso dar condições às que estão. Chaves não tem problemas de vitalidade desde que impeça que todos aqueles jovens que agora uma grande parte deles vai estudar para fora, se eles retornarem, a situação essencial está resolvida. Eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho uma médica do meu serviço que tem um filho com 1 ano. Neste momento, em Chaves, não consegue pôr no infantário. Não há vagas. Não há infantários que respondam às necessidades. Um exemplo concreto. E, portanto, a autarquia tem que jogar um papel nisto. Tem que olhar menos, e sabendo a importância das dívidas, tem que olhar menos para a dívida e mais para os problemas e para as soluções. É preciso lançar uma edificação, uma funcionalização de espaços do pré-escolar, pois tem que ser por aí. Porque esta questão é uma questão de facto. Não há resposta das atuais para meninos com menos de 3 anos, não há uma resposta concreta, não há espaço, não há vagas. E, portanto, tem que se encontrar soluções. As soluções também passam por questões nacionais, mas também têm que passar por questões locais. É aqui, essencialmente, que é a função da autarquia. É criar condições de atratividade, criar condições na parte da saúde, na parte da circulação, também nos infantários. Porque as legislações rígidas sobre... Posso só fazer uma pergunta? É creche ou infantário? Não, é 1 ano. É creche. É 1 creche. ano, é creche. É creche. Pronto. E não há resposta concreta, não é? E são estas questões essenciais que têm que ser resolvidas e é para isto que a autarquia deve estar voltada. É preciso gastar um extra significativo nisto? É. Então pomos Chaves no mapa como uma terra amiga das mães e dos bebés. E isso, se calhar, é uma bandeira. Não é preciso um incentivo de fixação. É preciso que as pessoas tenham prazer, condições necessariamente de emprego. Eu depois gostava de ver concretizadas, e eu não sou de... Eu já vi muitas propostas, muitas promessas, e eu recordo que o Partido Socialista, eu nunca falo em pessoas, o Partido Socialista em 2000 ou 2001 até anunciava um campo de treinos da Fórmula 1 ou qualquer coisa de rocambolesco que depois não se concretizou. A autarquia do PSD anunciou um investimento numa coisa de cogumelos que toda a gente percebia que aquilo não ia dar em nada, mas aparecem sempre na altura da campanha. Eu dou o benefício da dúvida e espero, como flaviense, que os investimentos anunciados vão para a frente, mas gostava de os ver concretizados e falar no concreto sobre as coisas. Deixe-me dar uma boa notícia. Os cogumelos, afinal, há 2 jovens que estão a fazer esse investimento e que recuperaram esse projeto. Pronto, 2 jovens, né? Mas quando foi anunciado parecia que tínhamos ali o grande investimento. É importante que haja investimento, principalmente de empresas que venham para ficar, empresas que venham não para aproveitar todos os benefícios que as autarquias, de uma certa forma, compreensivelmente, tentam fazer para ser atrativas para a fixação de empresas e a maior parte delas depois batem asa e voam. E se nós fizermos as soluções nas acessibilidades, as soluções até no próprio lazer, eu volto a dizer que não é agradável viver em Chaves no verão por falta de espaços. E nós nem os turistas conseguimos atrair de forma consistente no tempo de verão, porque eles, quando querem soluções e as alterações climáticas implicam verões mais quentes, verões mais secos, e nós temos que pensar que a resposta em termos de estruturas de água tem que ser muito mais ampla, e se compararmos o número de piscinas que há em Chaves para 50 mil habitantes e formos ver, por exemplo, para municípios do Alentejo, a proporção é mínima. Há muito mais oferta de piscinas, de tudo em termos de água, numa região que também é árida, e nem sequer agora estou a falar se as autarquias do Alentejo são da CDU ou não são da CDU. Chaves está muito aquém das necessidades. E tem que focar aí.
E isso foi um erro da autarquia do PSD, que durante 20 anos prometeu umas piscinas olímpicas fora da realidade, que nunca foram concretizadas, e foi também uma incapacidade desta autarquia de qualificar umas piscinas que têm 40 anos e que eu já ouvi as versões todas, que não são recuperáveis, que têm que ir tudo abaixo, que não têm que ir tudo abaixo, só não vi, foi obra feita. Posso-lhe dar E isso é importante. Posso dar uma explicação importante, já falando das piscinas? Rápido, por O favor. facto é que as piscinas, o principal obstáculo que neste momento tem a ver com a leito de cheia. Neste momento, o principal óbice, e o projeto está há 6 meses na APA, a Agência Portuguesa de Ambiente, o óbice que tem a ver com a impossibilidade, ou na perspectiva da APA, porque diz que viola a legislação, não impedir a construção de uma cave que tenha as máquinas. Porque todo o demais, enfim, o projeto que existe, que foi apresentado à comunidade, implica um aumento de cerca de mais 2/3 da área das atuais piscinas, e a grande dificuldade tem a ver com a circunstância. Está muito próximo do rio, e portanto aquela ideia que nós pensávamos de poder ter uma piscina aberta para o rio, está posta de parte por causa dessa ideia, porque entendem que, estando as piscinas em leito de cheia, que não se podem construir. Ou seja, Mas é preciso terão que ser partir para feitas outras soluções. noutras soluções. Rapidamente, não podemos estar noutras tantos soluções. anos, porque senão ninguém quer viver em Chaves, num sítio onde no verão, ou vamos para Montalegre, para a barragem dos Pisões, ou uma pequenina parte das pessoas pode ir para a praia de Mas Segei. o Dr. Manuel Cunha concordará comigo. As ideias e os projetos só se podem fazer se houver dinheiro. E, portanto, nós não podíamos continuar a aumentar a dívida. Era impossível, era insustentável. Ou seja, 42 milhões de dívida era insustentável. Se me disser agora é possível pensar em empréstimo? Claro que sim, agora é possível. Agora é que vai ser Antes não era possível por 42 milhões de euros. Eu só queria recuperar aqui uma ideia. No futuro é que vai ser uma ideia insustentável. que o Dr. Manuel Cunha disse, e eu já tive a oportunidade de dizer, concordo consigo, aquela ideia daquele projeto de fazer a identificação desses problemas. E eu acho que é um projeto interessantíssimo, que as autarquias e que o hospital e que o Centro-Sul se devem integrar. Vamos para a Concordo frente com com ele. isso. Vamos para a frente tive com a ele. oportunidade de dizer que é certamente um projeto Independentemente de quem ganha as quem ganha eleições, o coopere, vamos para mim para a acho um frente com projeto ele. muito interessante. E pôr Chaves no mapa. Aliás, nesse já aspecto. outros projetos doutorandos foram institucionalizados. Eu acredito que também temos que fazer isso, mas temos sobretudo que fazer um investimento muito grande na nossa dinamização económica. Sem economia não há, na minha perspectiva, não há demografia. Eu quero continuar nas infraestruturas, começo por si, Manuel Cunha. Relativamente à questão da habitação, em Chaves já aqui falamos, ou já aqui falaram, em algumas das áreas e à questão do primeiro direito, assim como outras temáticas que já foram aqui abordadas. Eu queria perceber que propostas, que soluções para a habitação no Concelho de Chaves, Eu penso nomeadamente na cidade. que há vários aspectos. O primeiro é que quem passa em Chaves percebe que não há falta de casas em Chaves, nem de apartamentos. Há muitos e muitos que estão vazios, subaproveitados. E, portanto, qualquer projeto de apoio à habitação, e estamos, pelo menos na CDU, todos de acordo que a habitação é uma questão primordial até na fixação de pessoas, e veja-se o caso, Lisboa neste momento não consegue fixar médicos nem professores por causa da habitação. E, portanto, a habitação é uma questão essencial. E Chaves tem vários focos. Aproveitar todo o edificado que existe, algum edificado que ficou a meio de construção, e que é possível encontrar soluções de reutilização de todos esses espaços. Um componente. Outro componente, a reabilitação de casas no centro histórico. Um outro componente, não nos esquecermos da qualificação das casas, nomeadamente numa questão que é muito esquecida, que é as casas das aldeias. E, portanto, os projetos que existam, e nós sabemos que vem um pacote, e saudamos esse pacote, para a habitação, e é necessário rapidamente fazer chegar ao concreto das pessoas, aos bairros sociais e à qualificação dos bairros sociais, e eventualmente à necessidade de construção de nova habitação social, mas também uma visão nova que olhe para o muito edificado que existe e que não está. Senão há um paradoxo. É que nós continuamos a perder população. Quer dizer, que eu saiba, as casas não foram abaixo e, portanto, tem que se encontrar soluções que podem implicar um estudo exaustivo, um estudo rua a rua, um estudo bairro a bairro, que encontre onde é que há edificado que não está a ser utilizado e como é que estes fundos podem encaixar na solução que não passe por um absurdo, que é uma terra que perde população e que cada vez tem que construir mais habitação. Há aqui uma contradição que nós temos que ver e toda a gente sabe que há ruas. Olha, na rua onde vive a minha mãe, na rua do Santa Maria, já quase não vive ninguém. Há aqui qualquer coisa de estranho. Esperemos agora, eu fui para vizinho dela na rua ao lado, esperemos agora
que haja uma recuperação destas situações. Portanto, foco social, reabilitação e qualificação dos bairros sociais, foco nas aldeias. É preciso que uma parte deste dinheiro chegue às aldeias para dar dignidade às pessoas que, tendo um teto, não têm o mínimo de qualidade para viver. Foco num reaproveitamento engenhoso da habitação já construída e foco na recuperação do casco antigo de Chaves, que tem muitas zonas bonitas. Chaves tem um casco antigo bonito. É preciso continuar, e nós há que reconhecer, na minha perspectiva, sem problema nenhum, que há uma série de edifícios. Nós estamos a olhar para aqui, para a imagem que está atrás de si, e vemos que, na realidade, julgo que por iniciativa privada, há uma série de requalificações de edifícios mais ou menos emblemáticos de Chaves. Isso é bom porque põe a cidade mais bonita. Nós não temos que olhar só para o que está mal feito ou para o que não foi feito. Temos que olhar para os aspectos todos. E é com este conjunto, principalmente aproveitando sem obstáculos, com um dinamismo que não se perca um euro de todo o dinheiro que pode vir, e sabemos que é significativo para a habitação, sabendo que a habitação é uma das questões essenciais no país todo. Vou passar agora para o Francisco Tavares e perguntar-lhe quais são as opções, quais são as propostas para resolver alguns dos problemas da habitação no Concelho, mas também na própria cidade, ou em particular na cidade. Sim, na cidade existem, de facto, situações muito complicadas em termos de recuperação do património habitacional que existe, especialmente os bairros sociais. Muitos estão degradados, sabemos que há alguns agora que estão a ser recuperados, mas há muita coisa para fazer, há muita carência nesses bairros. Além da carência social, há carência económica, e há também a necessidade de recuperar dignamente aqueles bairros, para dar dignidade, digamos, a toda essa gente que aí habita. Mas dizer também que há uma carência enorme que a Câmara Municipal não tem assumido como uma bandeira da Câmara, que é a revisão do PDM. O PDM limita a edificabilidade em algumas zonas do nosso Concelho. Em algumas freguesias que querem fazer as suas habitações pessoas e acabam por não poder fazer porque o PDM não permite. O mesmo acontece na cidade de Chaves, e concretamente na freguesia da Madrena, em que há centenas e centenas de casas que estão por organizar e que a Câmara Municipal nunca atuou sobre elas, nem a Câmara atual, nem as anteriores, nem iriam atuar. São casas que estão construídas naturalmente, têm que ser resolvido este problema e têm que ser integradas na malha urbana. Portanto, está a haver, digamos, uma atitude ponderada e precisa da Câmara Municipal em fazer uma revisão do PDM, contemple estes casos e que integrem no espaço urbano essas casas que podem ser legalizadas, porque não estão clandestinas, estão ilegais. Dizer que depois que há de haver, naturalmente, a recuperação de muitas aldeias que estão um pouco abandonadas e que, se houver, porventura, apoios concretos à recuperação desse património valioso que são as aldeias, com a sua história e com as suas tradições, poderemos dar mais vida àquelas aldeias e trazer mais dignidade àquele Concelho. Conheço bem aquele Concelho, conheço bem as freguesias do Concelho, conheço as suas carências, conheço carências enormes que temos que resolver, sob pena, digamos, as pessoas ainda fugirem mais das aldeias, nomeadamente na área do saneamento básico. Há muitas dezenas de aldeias ainda sem saneamento básico nas freguesias do Concelho de Chaves. Há muito abastecimento de águas insuficientes e incapazes. Como disse há pouco, há cerca de 53 sistemas de águas autónomos que pertencem às freguesias. Há casos concretos de situações de freguesias que umas são até cobradas e resolvidos os problemas pela Câmara e a mesma freguesia está a ser assumida pela Junta de Freguesia e não pela Câmara Municipal. Portanto, há estes antagonismos que têm que ser resolvidos e que a Câmara Municipal tem a obrigação de o fazer. Dizer que é uma aposta na habitação, melhorar a habitação existente, a habitação suficiente da cidade de Chaves, vê-se muitas casas à venda, o que quer dizer, digamos, que a habitação que o privado tem investido muito nesta área. Ainda há naturalmente muito mais para fazer. Há zonas urbanas de expansão na cidade que têm que ter as condições adequadas para poder desenvolver ainda mais. Tem que haver um cuidado acrescido no urbanismo e não deixar fazer habitações a qualquer preço, respeitando escrupulosamente a volumetria dos edifícios. Isso muitas vezes não tem acontecido. Valpassos tem sido exemplo, já que aqui foi com um bocadinho o Sr. Presidente da Câmara, tem sido um exemplo, digamos, de urbanismo na cidade. Criamos regras, criamos combate a esse tipo de flagelo que havia da construção clandestina e muitas vezes a permissão da Câmara Municipal fechar os olhos a certos investimentos. Eu espero que na Câmara Municipal, e comigo certeza que não vai acontecer, teremos, digamos, uma política virada para a habitação, por respeito, digamos, para todos aqueles que querem construir e não favorecendo-os em detrimento de outros. Nuno Vaz, eu ia lhe pedir, até porque o nosso tempo já vai longo, está curto, que a pedir assim em particular que lhe vou dar a palavra, mas também aos dois candidatos,
que tentem sintetizar um bocadinho mais as respostas, porque senão a maior parte dos temas não vamos conseguir falar deles. Relativamente à questão da habitação, e eu vindo em particular algumas das propostas, quer do Manuel Cunha, quer do Francisco Tavares, onde focou num dos temas a questão do PDM, que é um problema não só de Chaves, mas também de outros concelhos, que tem a ver necessariamente com a questão da revisão. Que propostas é que tem para poder corrigir alguns dos problemas associados à habitação? Curiosamente, eu acho que o PDM não é um problema. Ainda que estranha-me que o candidato do PSD tenha vindo com a questão do PDM, com a revisão do PDM, é que o PC teve 16 anos na Câmara, não reviu o PDM. Não precisa a Câmara de Chaves, a Câmara de Chaves tem um PDM que é de 95. Eu acho que há 5 ou 6 câmaras no país já vão na terceira revisão. A Câmara de Chaves não fez a revisão nenhuma. E, portanto, o PSD teve 16 anos no poder, não fez a revisão. Eu posso dizer que, neste momento, houve um impulso muito grande e o processo de revisão está quase na fase da discussão pública, porque está tudo definido. A RAN, a REN, os primos, está tudo definido. Mas eu até entendo que a questão da política de habitação não se resolve com os PDMs. Porque se houve um tempo em que, efetivamente, havia muita pressão, sobretudo nas aldeias, para que pudessem construir nas zonas mais, digamos assim, mais longínquas do centro, isso hoje já não acontece. E, portanto, eu, na minha perspectiva, o problema do PDM não é um problema que vai resolver o problema da habitação. Como disse bem o Mário Cunha, em Chaves não há um problema de habitação. De facto existem, e basta consultar os censos e perceber que, apesar de haver, digamos assim, uma redução do número de pessoas, houve um aumento das casas. E, portanto, significa que a questão da habitação não é um grande problema do conceito de Chaves, ainda que nós entendamos que é fundamental requalificar o edificado, porque também uma das conclusões que, por exemplo, nós fizemos um diagnóstico de habitação. Nós, para aprovar no âmbito do primeiro direito os 17 milhões de euros, que são não só para requalificar o bairro Verde, o bairro dos Fortes, com cerca de 6 milhões de euros, mas também, enfim, muitos de habitações que existem pelas aldeias, porque estes 17 milhões de euros são, só para lhe dar uma ideia, tem uma intervenção em 324 famílias e vai abranger 962 pessoas. No bairro Brancaginho Teixeira, no centro histórico, nos bairros da cidade, no bairro dos Fortes, habitação dispersa, 46 habitações dispersas pelo Conselho, em 3 edifícios municipais, no bairro Machar Carmona. E para dizer o seguinte, Chaves... Deixa-me só interromper, este financiamento é a 100% do primeiro direito? Pode ser a 100%. Há uma componente pública e uma componente privada. Curiosamente, é das poucas linhas do PRR que os municípios poderão vir a captar. No PRR, os municípios têm 2 oportunidades. Por um lado é a questão da habitação e, por outro lado, são os parques empresariais. Quer num, quer noutro, nós temos 17 milhões aprovados no primeiro direito na habitação e temos agora uma candidatura de 10 milhões nos parques empresariais. E, portanto, significa que, no que diz respeito aos novos financiamentos do PRR, estamos, de facto, na linha da frente. Mas eu queria falar da questão da habitação. E, portanto, esta é a dimensão da habitação social, ou seja, para aqueles que não têm condições económico-financeiras, há aqui uma atitude muito robusta. Eu posso dizer que nós já investimos mais de 5 milhões nos 2 bairros sociais. Chaves tem 4 bairros sociais. Casa dos Montes estamos a requalificar todo, Arego estamos a requalificar todo, Bairro dos Fortes já requalificamos 3 habitações que estão neste momento completamente requalificadas e falta requalificar um edificado ainda dos Casos dos Fortes, que são os tais 6 milhões. E depois só falta Vidago. Portanto, contrariamente ao que diz o Dr. Francisco, de facto, Chaves tem quase todos os bairros requalificados ou em processo de requalificação. Mas a política habitacional é muito mais que isso. 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 E é o quê? Eu acho que basta ir a Chaves para perceber que temos um conjunto de edifícios privados que estão a ser qualificados. É só chegar, por exemplo, ao Jardim do Bacalhau, perceber que todo aquele edificado está a ser qualificado. Isso resulta do quê? A intervenção pública. A intervenção pública que o município fez na parte urbana, hoje Chaves está completamente diferente, é uma nova cidade, isso fez com que os privados fizessem investimento. Toda a zona edificada envolvente ao Jardim do Bacalhau está a ser hoje requalificada, mas, por exemplo, junto à Ponte Romana, nós hoje temos os 2 edifícios que adoçam a ponte, estão completamente requalificados. Mas, por exemplo, no fim da Rua de Santo António, um edifício histórico que lá havia, também está a ser requalificado. E esta semana tive outra boa notícia, que era um cancro da nossa cidade, na Rua 25 de Abril, que era aquela Casa de Rações, foi comprada pelo mesmo senhor que está a requalificar o da Rua de Santo António. E, portanto, a dinâmica privada da reabilitação daquilo que é o edificado com mais de 30, 40, 60 anos está a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, fruto da política que já vinha do anterior Executivo e que este Executivo incrementou, e bem, porque nós temos que aproveitar as políticas certas, que é permitir que os privados do centro histórico reabilitem as suas habitações. E para isso nós conseguimos isenções de IMI, de IMT, de licenças, de taxas e, portanto, toda essa política fiscal no sentido de que nós possamos reabilitar mais. Poderá, com certeza, haver espaços para quê? Para mais habitação.
mas depois, contrariamente ao que dizia o Mário Cunha, todos os edifícios que estavam parados estão neste momento a ser reabilitados. Todos os edifícios de habitação coletiva que tinham ficado na década de 90, enfim, parados porque faliram as empresas, estão todos a ser reabilitados. Todos. O último dos quais é o São de Bernardino 2. E, portanto, estão todos a ser reabilitados. Não há nenhum edifício de habitação coletiva que hoje esteja por reabilitar. Isso é uma boa notícia e significa que é dinâmica que não privada. há falta de habitação, pois há falta de dinheiro para ter acesso à habitação. Eu não porque disse- habitação Eu não falta. disse isso. Pois, mas foi o que E eu estava a dizer. Porque Chaves não tem falta de casas. E É preciso poder económico ou apoios, leia-se rendas subsidiadas. Por isso é que nós estamos a para fazer que as isso. pessoas possam ter acesso a Eu isso. posso dizer que nós duplicamos, quase triplicamos o número de rendas que são, ou seja, para além de todo o edificado social que a Câmara tem, a Câmara, por causa também da Covid, o que é que fez? Duplicou. Nós apoiamos a renda durante 4 anos. Durante 4 anos a Câmara de Chaves apoia rendas. E está a apoiar dezenas de famílias. Dezenas de famílias. Porventura, pode ser aí também uma boa tónica para compensar alguma falta de poder económico. Bom, vamos mudar. Só para dizer, digamos, há um bocadinho frisou, digamos, que estes financiamentos são a 100% financiados, digamos, pelos fundos comunitários. Coloquei a questão. Pode ser. Pode ser. O que quer dizer, digamos, que Chaves, o que está a ser recuperado, digamos, o que está a ser feito, digamos, na recuperação urbana tem sido tudo, digamos, com fundos da Comunidade Europeia e do Estado. A Câmara Municipal pouco ou nada tem lá investido. Tem que se dizer... Não, vai-me desculpar. Estamos a falar... Não, estamos a falar do próximo programa, não do que está em causa. E o que está agora também não sabe. Vai-me desculpar, não. Todo o gesto tem financiamento 50% só. É 50%. Ou seja, 50%. já. Sabe que o valor elegível, ou seja, o valor elegível está muito abaixo do valor de investimento. E como o valor de investimento é o dobro do valor elegível, significa que nós temos, a taxa de comparticipação é de 85%, significa que nós temos bairros em que estamos a gastar 2 milhões de euros. Eu repito, 2 milhões de euros. Sim, 20%, 25%. Não é 20%. Se estamos a gastar 5 milhões, se estamos a gastar 5 milhões e nós investimos mais de 2 milhões, não é 25%, peço desculpa. Sim, mas eu usei termos de 10 Vamos milhões. mudar de tema, estamos com pouco tempo e eu agora vou ser um bocadinho mais direcionado em relação à questão do tempo. Ia começar pelo Manuel Cunha, por um tema que lhe é próximo, que é a saúde. Eu gostaria de, até pela sua experiência profissional como médico, perceber qual é a sua perspectiva enquanto profissional, mas também enquanto candidato do estado da saúde em Chaves. Ou seja, o setor da saúde em Chaves, quer com o hospital, quer com os serviços do ponto de vista privado que têm surgido, como é que está a saúde em Chaves, qual é a sua perspectiva e que soluções ou que perspectivas tem para o futuro da saúde em Chaves? Por partes, até pela forma como coloca a pergunta já enviesou, porque a questão principal da saúde são os cuidados primários. E é preciso, enquanto o Estado Nacional entender que com o que paga aos médicos, fixa médicos nos centros de saúde, está enganado. E, portanto, há aqui uma questão que é nacional. Tem que haver médicos e outros profissionais, os salários que o Estado está a oferecer não permitem fixar profissionais, enfermeiros e médicos em especial. E essa é uma questão essencial, porque a estruturação vem de base dos centros de saúde. Em relação ao hospital público, toda a gente conhece as divergências com a forma como se criou o centro hospitalar, foi um erro. Toda a gente conhece que a perda de autonomia de decisão do Hospital de Chaves foi um erro. Toda a gente identifica neste momento que há nitidamente aspectos positivos em relação à unidade hospitalar de Chaves, que eram, no fundo, uma pequena concretização dos milhares de promessas que a administração do centro hospitalar, os governos do PS e do PSD fizeram sob a qualificação do Hospital de Chaves. Eles ainda estão muito longe de fazer 1/3 do que prometeram, mas é positivo. Eu, como se a CDU for ganhar as eleições e eu for Presidente da Câmara, o que eu nunca aparecerei é a patrocinar ou a apoiar ou a iniciativa privada hospitalar na área da saúde. Acho que é um erro, acho que não deve ser esse o foco, é a minha opinião. Mas, peço desculpa interrompê-lo, não acha que a iniciativa, ou seja, os hospitais privados não sejam também uma solução? Não acho que sejam uma solução que corresponda às necessidades democráticas das populações e acho que as câmaras, como órgãos de defesa dos interesses, não se devem envolver nesse processo. Isso foi feito em Mirandela, com o Hospital Terra Quente, não se revê a CDU nesse aspecto. Como também não se revê em estratégias do Governo
em estratégias do Governo, apoiadas pelo PSD, de delegação das responsabilidades da saúde nas autarquias. As responsabilidades da saúde devem ser do Estado, geridas pelo Governo, e o que é que pode fazer a autarquia? Que acho que é sobre isso que íamos falar aqui. O que é que pode fazer a autarquia? Pode fazer aspectos que fez nesta crise, pode fazer aspectos que fez. Esta pandemia foi uma experiência de enriquecimento do trabalho autárquico, que temos que olhar para ela e tirar ilações em relação até ao fora da pandemia. Pode fazer pequenas qualificações. Por exemplo, em Chaves, os familiares que estão à espera, agora com a questão da Covid, fora do serviço de urgência, estão em condições péssimas. Devia haver uma qualificação do espaço, a construção de um coberto, com cadeiras, coisas pequenas que dão dignidade às coisas. E a mim não me confunde que, nesses aspectos, a autarquia possa colaborar com a administração do centro hospitalar e com o Governo. Pode fazer em apoios, como ele disse, no projeto da saúde materno-infantil. Pode fazer em apoios de projetos que incorporem o médico, o de saúde propriamente dito, o social, o educacional, na área da geriatria, na área do alcoolismo. Há muito que se pode fazer no apoio a uma aproximação. Nós falamos sempre da Europa. Em Espanha, os médicos de família e os enfermeiros de família deslocam-se do centro de saúde às aldeias. É só uma vez por mês, que seja, mas aproximam-se das populações para fazer o básico em saúde. Nós criamos uma noção que dá jeito aos hospitais privados, que tem que ter tudo, tem que ter muita tecnologia, umas instalações fabulosas, e depois não fazemos o básico. Portanto, uma autarquia tem um papel importantíssimo na dinamização de projetos, na construção, se necessário, de pequenas infraestruturas de apoio, na funcionalização na deslocação de doentes, na funcionalização da aproximação dos cuidados primários de saúde às populações. Há aqui um grande trabalho. E depois o que vemos, com frequência, quando as coisas correm pior na saúde, as autarquias, e já aconteceu o mesmo na anterior, lavam as mãos e dizem que é responsabilidade do Governo. Quando as coisas, em alguns aspectos, correm melhor, a autarquia vem quase querer colher os louros. Eu fico contente quando as coisas funcionam melhor. Acho que é positivo. Mas acho que se nós não percebermos que temos que ter uma voz firme, ponto 1, não aceitar a delegação de competências que o Estado tenta fazer nas autarquias, não corresponde aos interesses das populações nem das autarquias. Esse é um ponto. Ponto 2, não deixar de ser reivindicativos com os direitos das populações à saúde. Ponto 3, não deixar de articular tudo o que dependa de pequenos serviços, de pequenas vontades e de projetos dos quais a autarquia pode ser dinamizadora e coordenadora. Nuno Vaz, relativamente à questão da saúde e tendo em conta aquilo que referi no início, com a presença do hospital em Chaves e o surgimento de iniciativa privada, até a própria escola de saúde, nesse âmbito, veio dar aqui um acréscimo, diria, adicional ao setor da saúde no Conselho. Quais as propostas para esta área? Qual a perspectiva da sua candidatura para a área da saúde? Mas eu gostaria de um bocadinho mais lá atrás, que aliás isso também foi abordado anteriormente. Há coisa de 4 anos, todos nós sabíamos que em Chaves a tónica central era a fragilidade e a incipiência de muitas respostas na área da saúde. Esta era uma crítica que era feita sistematicamente à Câmara Municipal, que era feita também ao Governo, e eu gostaria de, pelo menos, fazer um ponto de situação, como é que chegamos, qual é o estado da arte hoje. E, portanto, eu gostaria daqui de notar que, com a governação do Partido Socialista, quer na Câmara, quer no Governo, foi possível fazer um conjunto de investimentos necessários há muito tempo e, porventura, ainda insuficientes, e concordo com o Manuel Cunha, mas não queria deixar de referir, porque a verdade é que tivemos executivos anteriores e tivemos governos anteriores e isso não aconteceu. E, portanto, alguns é importante também falar... E alguns também do Partido Socialista, sim. Eu não digo o contrário. E, portanto, com certeza, e também alguns que prometeram e nada fizeram e nós sabemos quem foi. E, portanto, também já tive a oportunidade de dizer que censura exatamente idêntica. Mas gostava, naturalmente, de dizer aqui o seguinte. O que é que está em curso? Neste momento, o que é que foi investido até agora? Instalação de equipamento de ressonância magnética nuclear, substituição dos equipamentos da radiologia digital, substituição do TAC, abertura de consultas de especialidades de imunologia, autoimunes, paliativos, oncologia, nefrologia, reumatologia, reabertura da especialidade de neurologia, criação do Hospital de Dia de Hemato-Oncologia, qualificação do bloco operatório, qualificação do Serviço de Internamento de Pediatria e do Serviço de Investimento de Urgência Pediátrica. 5.430.000 euros. O que é que está em curso?
Unidade de cuidados paliativos com 20 camas, que está consignada. Ampliação do serviço de hemodiálise, que está em curso. Hemodiálise, peço desculpa. Unidade de cuidados intermédios, está consignada. Central térmica e grupo de geradores de emergência, que está em execução. Parque de 3 chillers, que está em procedimento. Requalificação do serviço de esterilização, que está em adjudicação. Investimento de 1,9 milhões de euros. Mas gostava também de falar de recursos humanos. Assistentes operacionais, mais 23. Assistentes técnicos, mais 2. Esses técnicos de superiores de diagnóstico e terapêutica, mais 8, farmacêuticos, 1 profissional, enfermeiros 63, médicos, cirurgia, pediatria e ortopedia, 10 profissionais. Portanto, significa que hoje a resposta, a capacitação do Serviço de Saúde Público é bastante superior àquilo que era há 4 anos e registrar isto com um enorme agrado. Naturalmente que isso resulta sobretudo do trabalho, do compromisso dos profissionais de saúde, do Governo, da RS Norte, mas naturalmente também do empenho constante do município, que desde a primeira hora entendeu que era algo em que tínhamos que alocar e investimento e ser aqui embaixadores, porque verdadeiramente competências próprias não existem, como há bocadinho já foi dito. Ao mesmo tempo, eu não tenho uma visão tão radical como tem o Dr. Mário Cunha. Acho que era importante que haja presença de mais serviços, designadamente serviços privados de saúde, para evitar que nós tenhamos carreiras todos os dias de Chaves para Amarante, ou para a Póvoa, ou para outros sítios, e, portanto, capacidade local vai ser emprego que se gera localmente, emprego qualificado, e, portanto, estamos a robustecer a nossa economia, estamos a dar resposta a quem, porventura, pode pagar. Para o futuro, o que é que o município pode fazer verdadeiramente? Para além deste acompanhar constante e deste processo de monitorização que nós temos feito, com reuniões permanentes com a Presidente do Centro Hospitalar, da ARS, e, em alguns casos, com a Sra. Ministra, que tivemos a oportunidade de fazer muitas reuniões sobre esta matéria, para perceber o grau de cumprimento das promessas que tinham sido feitas logo em 2018, mas o que nós precisamos de fazer é uma intervenção, uma proximidade maior, naquilo que é o espaço da comunidade, sobretudo naquilo que é a dimensão dos cuidados primários, sobretudo na dimensão de que nós é evitar que as pessoas fiquem doentes, que tenham um comportamento mais ativos, integrar a educação física e, digamos, tudo o que tem a ver com um estilo de vida saudável neste processo e fazer, de facto, processos colaborativos com o hospital, colaborativos com os centros de saúde. Por exemplo, fazer aquilo que nós fizemos durante a pandemia. Fomos nós que instalamos um centro de testagem, fomos nós que instalamos o centro de vacinação, fomos nós que criamos algumas condições, por exemplo, em articulação com os privados, para que pudessem eventualmente promover os profissionais de saúde. E sim, é nesses processos colaborativos de cooperação, sabendo sempre que em matéria de saúde o município tem uma posição subsidiária, digamos que só responde em situações muito pormenores, a não ser, naturalmente, desta presença e pressão constante que temos de fazer sobre a Administração Central, porque nós somos cidadãos iguais, cidadãos inteiros, e, portanto, temos que ter exatamente as mesmas condições que têm outros cidadãos que ficam noutros pontos do país, e, portanto, essa dimensão de pressão, de embaixadores, mas também esta dimensão de colaboração, de articulação, de presença e de contribuir exatamente para um estado de saúde cada vez mais elevado. Francisco Tavares, a saúde e as propostas ou soluções para corrigir os problemas associados a este setor no Concello de Chaves? Olha, eu conheci o Concello de Chaves com graves problemas de saúde, ainda com o Hospital Antigo, e recordo-me da construção deste hospital atual. E recordo na altura, quando foi inaugurado, a alegria que se sentiu, quer os profissionais de saúde, quer a movimentação que aquele hospital trouxe em termos de cuidados de saúde e melhoria da saúde no Concello e no Alto Tâmega, e que depois, pouco a pouco, se foi degradando. E hoje visitamos aquele hospital e vemos enfermarias sem ninguém, sem cuidados de saúde adequados, sem utentes que não estão, porque não existem valências adequadas para os poder tratar. Vemos carências enormes nessa área. O Sr. Presidente da Câmara referiu aqui que há um apoio constante do Governo em algumas valências que têm sido criadas ou primas forçadas. Admito que haja, e sei, digamos, o esforço que a sua deputada Cláudia Bento tem feito nas intervenções nos plenários da Assembleia da República e, nomeadamente, também na Comissão Parlamentar de Saúde, e dá-me conhecimento, digamos, das propostas concretas que ela faz e a aceitação que tem tido junto do Ministério para que eles se concretizem. E algumas que aqui falou o Sr. Presidente da Câmara foram, de certa maneira, provocadas pela Sra. Deputada do PSD na Comissão Parlamentar da Saúde. Olha, eu participei em manifestações contra
o encerramento de algumas valências aqui no Hospital de Chaves, concretamente, digamos, associei-me, digamos, com os colegas autarcas nesse desafio, não vi lá o senhor junto a mim, digamos, apoiando estas reivindicações, não vi, não, tinha boa memória visual, tenho, também sei o seu percurso, e o senhor sabe o meu, naturalmente, já disse-o aqui, e sei que na altura, digamos, de certa maneira, não vi, digamos, fiz uma manifestação junto ao hospital, pedi admissão e de me demitir de Presidente da Comissão Política. O senhor teve responsabilidade, vai-me desculpar, o senhor teve na SES e tem responsabilidade também, digamos, na saúde. Assumo-as e com toda... Sim, então na altura... Mas sabe que foi nos cuidados primários. Desculpe, estou a falar... Não vais terminar, por favor, temos pouco tempo. Relativamente ao hospital, sei, digamos, gostava daquele hospital, as valências que tinha, a qualidade que tinha, e hoje vejo as faltas que tem, digamos, nas várias valências e a falta de profissionais de saúde nestes setores que os funcionários, digamos, que dão garida, dão satisfação, digamos, à saúde no Conselho, nomeadamente daquele hospital. Nos cuidados de saúde primária, naturalmente que os centros de saúde que existem satisfazem, por me que é dado a conhecer, os interesses da comunidade de Chaves. Foi aí que eu estive. O senhor na altura tinha ligações naturalmente do Alto Tâmega e tinha ligações também ao hospital. Não, vai-me desculpar, não é verdade? Sim, muitas vezes. Eu estive em reuniões. Então é diretor executivo dos centros de saúde que me podia estar no hospital. Muitas vezes, não estou a dizer que esteve no hospital, estive nas reuniões em que esteve, digamos, em que o hospital estava representado. Muitas vezes estive e o senhor está também. Então veja agora, digamos, aligerar as responsabilidades, digamos, aí eu geria o hospital. Ao Sr. Presidente da Câmara, o senhor quando quer desfazer, desfaz. Quando quer desconsiderar as pessoas, desconsidera. Tem o seu timbre. Eu só estou a dizer, naturalmente, que a sua influência como representante da SER, naturalmente também era ouvido, digamos, na cidade do hospital. Muitas vezes foi. Eu fiz participei em reuniões quando o senhor lá estava. E eu era ouvido, não era? Deu o seu contributo, o senhor era ouvido, portanto, lamento que se não fosse, ser responsável da saúde, digamos, na área do Alto Tâmega, naturalmente tinha responsabilidade sobre uma matéria. Mas cuidados primários assumas por inteiro. Digo que, digamos, no Conselho, portanto, há carências que têm que ser resolvidas, nomeadamente, digamos, no Conselho, no hospital. Repare-se que ainda agora, por exemplo, o Covid, e fala-se que o Covid tem sido a razão, digamos, de reforço de alguns profissionais de saúde naquele hospital e noutros do país. Há um aumento significativo nos quadros, digamos, da saúde por causa do Covid, é negável e a gente tem que o afirmar. Agora, não existe aqui nenhum centro de tratamento do Covid em Chaves. Se tiver algum problema, digamos, de pessoas que serem infectadas com Covid, tem que vir para Vila Real. Tem consentido isto. Então estão a reforçar, digamos, tanto os hospitais com valências. Ficam cuidados intensivos. Só. Exatamente. Não existe. Estão dezenas deles, sabe disso? Tem estado dezenas deles, digamos, em. Cuidados intensivos? Sim, olha, do Conselho Passo, por exemplo, eu quando digo Tâmega. Eu não sei porque não partilhou essa informação comigo. Mas não partilho, estou-lhe a dizer eu, que conheço alguma. Portanto, naturalmente, se o senhor partilha sobre o seu, vai procurar, digamos, conhecê-la. Não é, sabe que é confidencial essa informação. Naturalmente, se eu conheço pessoas que estão lá, portanto, sabe que essa informação é confidencial, não sabe? Se eu tinha pessoas, se é confidencial, se eu tinha pessoas amigas que estão lá, sei que estão lá. E são dezenas de Chaves. O do Alto Tâmega, desculpe, eu disse a referência, digamos, ao Alto Tâmega. Portanto, porque é que, digamos, não tem, digamos, ao Alto Tâmega, porque o nosso hospital não há de acolher, digamos, esses doentes. Portanto, há muitas carências. Porque não tem intensivistas e o Dr. Malicúrio podia explicar bem isso. Isso, se tem intensivistas ou não, portanto, é um problema, digamos, de respeito, digamos, aos responsáveis da saúde que têm que criá-los e têm que os dotar. Posso lhe fazer uma pergunta? Não foi no seu tempo que o Hospital de Valpassos encerrou? Foi no meu tempo que encerrou e foi no meu tempo, digamos, que abriu. Acho que já foi depois. Sim, na altura. O Dr. Amílcar disse que foi no tempo dele. Olha, abriu, sabe, com o dinheiro da Câmara Municipal. Mas que disse que foi não vamos divergir, estamos a falar. Mas foi o Dr. Amílcar, não foi ele. E bem, não foi o Dr. Amílcar, foi a Câmara Municipal que colaborou para esse processo, que desafiou, digamos... E contribuiu, o senhor não contribuiu com tanto dinheiro, digamos, para manter este hospital, digamos, funcionar como devia ser. Mas é privado esse hospital. A Câmara não é privado, é da Misericórdia. Então não é privado? Desculpe. É social. Então é privado. Então usa os termos... O senhor é privado ou é social? É privado. Então da área social. Mas é privado da área social. Não vamos divergir, Deixe-me só aproveitar, se não é um pecado, estamos aqui. É preciso lançar um alerta sério, que é a paralisia dos cuidados de saúde por causa da Covid está a ter consequências muito sérias para a saúde. E a resposta dos centros de saúde de todo o Alto Tâmega foi seriamente afetada. Uma parte é compreensível por desviar de profissionais para esse combate, outra parte começa a não ser compreensível, quer em termos de centros de saúde, quer em termos de hospital, de uma paralisia, do manter consultas não presenciais, do adiar consultas, do adiar diagnósticos, e aqui julgo que os autarcas também têm um papel de fazer ouvir a sua voz, porque há aqui uma paralisia que se vai pagar muito caro em termos de saúde.
E essa paralisia teve uma justificação no passado recente, mas com a inércia com que as coisas ficam, vai ter consequências sérias. É preciso um impulso também político, no sentido de dizer que há aqui qualquer coisa que tem que mudar rapidamente. Nos hospitais da região e, se calhar, do país e nos centros de saúde também. Eu gostaria de acrescentar ao Dr. Manicure, e concordo com essa análise, e penso que é uma análise esclarecida, que é importante olhar para estes novos problemas, para estas novas questões que não estão devidamente a ser tratadas, mas eu acrescentava-lhe mais uma, já que falamos disto, e aí sim, não é responsabilidade das autarquias, mas podem dar, efetivamente, por isso na agenda. Tem a ver com a circunstância de muitos médicos dos cuidados primários, portanto, dos centros de saúde, aceitarem os lugares no respectivo centro de saúde e, passados 6 meses, irem para um outro qualquer concelho, outro centro de saúde. Neste momento já há situações críticas no Alto Tâmega, em Boticas, em Montalegre, em Chaves, enfim, e também em Montalegre, em que os médicos aceitam, portanto, nos concursos nacionais, aceitam um lugar num centro de saúde, passado 4 ou 5 meses, pedem mobilidade, como pedem mobilidade para uma OSF, na OSF têm autonomia e são aceitos. E, portanto, nós temos alguma população neste momento, algumas, enfim, eu atrevi-me a dizer centenas ou milhares de pessoas no Alto Tâmega, que estão sistematicamente a mudar de médico e verdadeiramente não têm um médico de família porque não conhece nem o próprio utente, nem a sua família. E, portanto, eu acrescentava a este problema, que é um problema importante, que é preciso olhar para o futuro e perceber exatamente nas doenças com maior incidência, dar resposta adequada, e efetivamente, e aí os cuidados primários têm essa responsabilidade, e os autarcas, com certeza, têm que pôr isso em cima da agenda, no sentido que seja uma atenção dedicada, seja à RS Norte, seja naturalmente ao Ministério da Saúde. Concordo em absoluto. Gastamos mais de 15 minutos com este tema, dava-lhe 30 segundos, pedia-lhe que tentasse terminar, por favor. Os dentes de saúde têm a cobertura total, digamos, por parte dos cuidados? Quase total. É quase total. Aliás, sabe que a nível nacional, tem melhor porcentagem do que tem em Valpaços e do que tem noutros concelhos. Eu posso dizer o seguinte, não é isso. Sabe que a melhor cobertura de médicos de família é na região norte. Em todo o país, onde é uma cobertura maior de médico de família é mesmo na região norte. Os sítios com mais dificuldade de resposta a médico de saúde é Lisboa, Val do Tejo, é Alentejo e é o Algarve. Foi sempre. Mas a situação agravou-se. E, portanto, felizmente, eu, por exemplo, posso lhe dizer, quando estive na saúde, estive nos cuidados primários, e fui eu que instalei o ACES, portanto, estamos a falar de 2009 a 2012, a cobertura era quase 100%. Era quase 100%. Era quase 100%. E, portanto, a dizer que... E orgulhava-me... E eu posso dizer que me orgulhei muito do trabalho que fiz nos cuidados primários. Orgulho-me muito. Foi um trabalho muito exigente, muito intenso e verdadeiramente foi possível trabalhar com todos os 67 médicos que havia nesse agrupamento de centro de saúde. É verdade que, porventura, terá que ter novo impulso, porque a reforma dos cuidados primários foi em 2009, porventura tem que levar um novo impulso para que nós possamos melhorar essa atenção, porque eu acho, e nós sentamos sempre o discuto nos cuidados hospitalares, é nos cuidados primários que está a primeira grande batalha da resposta aos problemas de saúde e à manutenção da saúde. Francisco Tavares, pedia-lhe que terminasse, por favor, relativamente a este tema. Já esgotamos o nosso tempo. Em relação, digamos, aos cuidados de saúde prestados, digamos, pelos hospitais privados, eu não tenho nada contra o hospital privado. Eles complementam o trabalho feito pelo Serviço Nacional de Saúde. Sei que em Chaves está a ser instalado um, não tenho nada contra esse serviço que está a ser instalado. Agora, em primeiro lugar está o Serviço Nacional de Saúde e é esse que nós temos que apoiar, reforçar, com apoios, com empenho, digamos, do Governo Central e, naturalmente, digamos, com o apoio das autarquias. As câmaras municipais devem estabelecer protocolos firmados para resolver os problemas, nomeadamente na área de saúde primária. Concordo que as câmaras municipais assumam algumas valências, alguma competência nessa matéria, de construção e de reparação dos centros de saúde, de colaborar, digamos, com atividades que são assumidas pela saúde e que estão, muitas vezes, sem a eficiência que se pretende e, naturalmente, que a Câmara Municipal, próxima do cidadão, pode ajudar a resolver os problemas mais facilmente. Portanto, o seu partidário, digamos, que haja algumas competências que o Ministério quer transferir para as Câmaras Municipais e que possa, naturalmente, isto ser em proveito da saúde, do Conselho. Só terminando a dizer que temos uma proposta para criar mais um centro de saúde em Chaves e que venha a ser financiado pelo PRR. Essa é uma das propostas que nós, enfim, temos a intenção de fazer ao Governo, para que faça A2 e passe a B3. Assume sempre, digamos, a conclusão das conversas que temos. Já que falou do PRR, diga-me concretamente quais são os grandes investimentos mobilizadores, digamos, para o Conselho de Chaves, do PDM. Não há nenhum. São três, eu vou dizer três. Não há nenhum. Portanto, dos milhões e milhões da bazuca, para o do Tâmega não há nenhum, digamos, concretamente afirmado. Não há nenhum afirmado. Há um afirmado de 17 milhões que tem uma assinatura do dia 25 de junho. Sim,
nenhum firmado. Não há nenhum. Eu depois mando-lhe a cópia desse acordo, se quiser, não é faço-lhe nenhum chegar. discutido publicamente. Não tem que ser discutido publicamente. Não tem que ser discutido publicamente. O que eu lhe posso dizer Vamos avançar. vou-lhe fazer cópia, vou-lhe fazer chegar a cópia de um acordo que celebramos 17 milhões com o Iru. Convidamos o PSD e que não esteve presente, e estamos a preparar. Então, como sabem, nem sequer abriram mais avisos. Mas já não há mais avisos nenhum. Se neste momento 23%, digamos, do PRR está, digamos, destinado, digamos, por esse país fora, diga-me concretamente, digamos, o que é que veio, digamos, não veio nada concreto. Ainda não veio para lado nenhum nada do PRR que não está em execução ainda. Peço desculpa. Não está em execução, como é que pode estar aplicado? Não vamos conseguir esclarecer. Ora, o nosso tempo está mais do que ultrapassado. Vamos para a última questão antes do encerramento final, e muitas outras estavam aqui, mas não foi possível, gastamos demasiado tempo a discutir as questões anteriores, e vamos entrar na questão que já foi debatida inicialmente, mas que já gerou aqui, evidentemente, alguma discórdia, que tem a ver com a questão da dívida do município, e eu começaria pelo Francisco Tavares, e a questão é, independentemente da questão da redução que existiu, vamos centrar-nos na dívida e em como ela está neste momento, quais as preocupações e quais as formas ou quais as perspectivas para reduzir a dívida do município e, ao mesmo tempo, dar alguma folga financeira? A Câmara Municipal tem receitas acrescidas comparadas, digamos, como há uns anos atrás não havia. Antigamente, digamos, quando esteve na Câmara Municipal, em Valpaços, havia a comparticipação dos fundos comunitários era pouco significativa, 50%, 60%, agora chega aos 90%. As câmaras municipais têm muito mais recursos financeiros e menos alocação de meios próprios para corresponder, digamos, aos projetos que são aprovados por esses fundos comunitários. Portanto, a Câmara Municipal, todas elas têm tido esse benefício e a Câmara de Chaves tem tido esse benefício para poder fazer obra. No entanto, ainda foi buscar fundos comunitários, foi buscar dinheiro à banca para financiar esses fundos comunitários, ou seja, não teve receitas próprias capazes para financiar esses fundos comunitários. Foi buscar à banca cerca de 3,5 milhões de euros para executar algumas obras, pelos vistos, que eu não sei quais são, mas o Sr. Presidente com certeza saberá. Posso dizer, digamos, que há dinheiros próprios que a Câmara Municipal tem recebido, concretamente, por exemplo, da HTV, que chega a ter uma receita bruta de cerca de 10 milhões de euros, no meu tempo não era tanto, muito aquém, digamos, de valor. As câmaras municipais de Alto repartem isso de forma equilibrada por todos, é o dinheiro significativo que entra nos cofres da Câmara Municipal, que não entrava no meu tempo. A Câmara de Chaves teve dinheiro significativo proveniente de Iberdrola, proveniente, digamos, da construção das barragens, como compensação para a construção das barragens. Foi aplicado pela Câmara, nomeadamente pelas ordens do Sr. Presidente da Câmara, naquilo que entendeu, sem ser sindicado esse dinheiro, como não foi da HTB. Então, conhecimento, digamos, prévio, digamos, vão ser feitas aquelas obras, mas não passa para a Câmara Municipal, digamos, tudo isso. Tem receita do Fundo do Turismo. Quando estava na Câmara, eu não tive essas receitas. Na altura, não. Na altura não era empresa intermunicipal, desculpe, não era assim, não era controlada dessa forma. Posso dizer, digamos, que portanto, o IMI tem crescido, digamos, de forma assustadora. As receitas provenientes do Fundo do Turismo são significativas. As receitas dos serviços que presta a Câmara Municipal são também significativas, portanto, tem muito dinheiro significativo, digamos, para levar avante determinadas obras e determinados projetos para o Conselho. E a dívida, de facto, existiu, mas havia ainda capacidade de endividamento da Câmara Municipal. E eu já disse aqui que o Sr. Presidente da Câmara renunciou à dívida, que estava com prazos fixos para prazos muito mais longos. E vamos pagar se, porventura, digamos, os juros ao se alterarem. Porque as dívidas, os juros são compostos por dois parâmetros. O spread, que o Sr. Presidente da Câmara aqui falou que é fixo, e depois a variável, digamos, que é Euribor, ou a taxa Euribor que é aplicada. Neste momento são negativas, e o Sr. Presidente da Câmara anunciou com juros baixíssimos. E, portanto, reduziu a dívida, digamos, reduziu os juros da pagar a dívida, mas manteve a dívida porque pediu dinheiro para pagar essa dívida. Manteve o dinheiro, pediu à banca e pagou. E agora vai manter, durante os próximos anos, 20 anos, pagar a dívida que, porventura, negociou. E essa dívida, se porventura, ao se alterar esta taxa de juros, vai crescer assustadoramente e, digamos, quem vier para a Câmara Municipal vai ter que suportar isso. É uma situação muito complicada que, se porventura as condições económicas da Europa e se Portugal se alterarem, a Chaves irá fortemente ser penalizada para isso. Depois tem aqui outra dívida, digamos, que o Sr. Presidente da Câmara tem-se vangloriado relativamente à água. Eu assisti, digamos, fiz parte do acordo em que foi estabelecido o acordo com as Águas de Portugal. As Águas de Portugal fizeram um acordo leonino com as câmaras municipais. Impuseram à vontade, como entenderam. Fizeram um protocolo com as câmaras municipais, impuseram consumos mínimos, que é ilegal. E se as câmaras municipais não quisessem aderir, digamos, ao sistema, digamos, ficariam excluídas dos fundos comunitários. E todas as câmaras municipais, nomeadamente na área do ambiente, aderiram, digamos, ao sistema.
Apesar das denúncias da CDU deste processo. E eu aderi como aderi outros colegas, e depois me foi dito, digamos, que a cláusula que lá havia de dizer que os consumos mínimos não eram para ser utilizados, mas era para garantir o financiamento, digamos, desse projeto, o que é certo, começaram a aplicar, digamos, os consumos mínimos. Em Valpassos, eu não apliquei, digamos, a execução das obras, embora fossem aplicadas, e não usei, digamos, a água das Águas de Portugal, mas foram aplicados os consumos mínimos e paguei sem ter utilizado a água. Aqui Chaves o problema foi diferente. Chaves tinha carência de água, assisti. A Veiga já não podia se abastecer de água com potabilidade, com qualidade, digamos, da cidade. E veio a água do Rabagão para Chaves, que resolveu o problema da cidade. Mas veio na altura com 71 cêntimos, digamos, o metro cúbico de água, e a 60% ou 70% também o tratamento das águas residuais. Na altura aderimos, porque tínhamos que aderir, sou pena, digamos, ficarmos excluídos, digamos, como disse, os fundos comunitários. A Câmara aderiu e ficou com uma dívida, pelos vistos, de cerca de 6 milhões de euros, porque não pagou, por uma razão ou outra, porque estava em litígio com as Águas de Portugal. O Sr. Presidente da Câmara disse que resolveu o problema. Resolveu porque houve uma portaria governamental que disse que podiam as câmaras municipais, a troco de uma isenção ou de uma perdão da parte dos juros, que eram 30% da parte dos juros, da dívida de juros, podiam contratualizar um empréstimo para esse efeito. E 6 milhões de contos estavam a ser pagos, porventura, a 6%, 7%. Não estavam a ser pagos? Não, exatamente. Não mas estavam? Mas estava a ser debitado juros, perdão. Estava a ser debitado juros 7% ou 6%, digamos, à Câmara Municipal para pagar, e a Câmara Municipal achou por bem fazer o acordo com as Águas de Portugal, pedindo um empréstimo específico para este... E paga 0,39%. E se paga 0,39%, mas paga 0,39%, como eu disse, digamos, mas porventura, porquê é que não foi pedir, digamos, um empréstimo que pagava juros, digamos, reduzidos, e é também para 20 anos, ou seja, vamos pagar durante 20 anos 30 qualquer coisa por cento dos juros desta obra. Como eu entender, digamos, também, não estou confundido, li as suas atas todas, li as suas atas e sei, digamos, portanto, é um mau negócio para a Câmara Municipal. Então, era bom negócio se eu tivesse feito... Bom negócio facto, é deixar de pagar como o senhor fez. Isso é que era bom negócio. Exatamente. Eu não consumi e não paguei. Pois estou em tribunal. Eu não consumi e não paguei. E se todos fossem, digamos, dessa área, da minha estirpe ou da minha natureza, se eu não consumi, não tinha de pagar. Mas nós não estamos a falar dessas, estamos a falar das que foram consumidas. Não, desculpe lá. Nós não chegamos a acordo dessas estão em tribunal. Pronto, mas o senhor, é 1.9. Consumiu. Portanto, neste caso, vai-me desculpar, só para dizer, digamos, que os juros que o Sr. Presidente da Câmara vai pagar deste empréstimo contribuiu para esse efeito é 3,9%. 0,39. Fixa. 39%. 0,39. 0,39. Não é 39%. Tem o spread. Não tem nada, é fixa. Pronto, mesmo assim, nas fixas não há spread nem Euribor, é fixa. Mas de qualquer maneira, entendeu, digamos, que o valor que você está a dizer que é real, mesmo assim, eu teria a oportunidade de explicar bem o muito aquém, não precisa explicar, que eu entendo bem as coisas. Mesmo assim, entendendo a situação concreta, se eu fosse já percebi que o senhor continuava a não pagar. Se me deixa falar, portanto, em relação, digamos, se eu for pedir um empréstimo concreto, digamos, para esta obra, ou para pagar esta dívida, ou se iria buscar juros a muito mais baixos do que não acredito nisso. Este foi um juro que foi buscado à União Europeia. Está dito, digamos, em relação às águas, em relação às dívidas. Telegraficamente, o Partido Socialista, enquanto era oposição, sempre disse que conhecia com rigor todas as dívidas da Câmara. E, no essencial, pareceu-me que o que eles diziam correspondia. Depois é mais complicado invocar as dívidas, porque eles fizeram as propostas ou as promessas, não gosto de dizer os compromissos, do que iriam fazer, e depois virem dizer que por causa da dívida não fizeram, mas era uma dívida conhecida. Ponto 1. Ponto 2. Quase toda. Ponto 2. Qual é a questão essencial? A mim não me preocupa o endividamento de uma autarquia. Preocupa-me o que é que se fez para justificar tanta dívida. E nós sabemos que na autarquia do PSD as apostas que foram comuns com o governo do Partido Socialista, da plataforma logística, do parque empresarial, não correram bem. Não correram bem e correram mal. Mas o essencial da dívida... Do Macna, também, noutro aspecto. Mas o essencial da dívida não vem disso. O essencial da dívida vem de uma vergonha que o Partido Socialista e o PSD fizeram a nível nacional, que foi obrigarem as autarquias a alienar a responsabilidade das águas sob uma chantagem que se sabe que é verdadeira e que foi aqui denunciada por Francisco Tavares. Quem não entrasse naquilo não tinha acesso a isto e àquilo e àquilo outro. Em que ano foi isso? Foi no fim dos anos 90, talvez. Okay. E, a seguir, vemos um conflito que a nós CDU e a mim pessoalmente me confunde, que é duas entidades que ainda são públicas, que são as Águas do Norte, ou antes as Águas de Trás-os-Montes, ou as Águas de Portugal, chamemos o que quisermos, e uma autarquia, estarem em conflito como se fossem empresas privadas, e isso gerar
advogados, juros à banca, juros de mora, que é uma vergonha. Mas o fenómeno não é só da autarquia de Chaves. O fenómeno do endividamento das autarquias alcança um pouco o país todo. E é a vergonha de ter transformado a água num negócio. Consumos mínimos, completamente fora da realidade, prevendo uma população completamente do outro mundo. E ninguém vai para a cadeia. E ninguém é denunciado. Como é que foi possível ter chegado a esta situação? Essa é a história da água. A água tem que sair, porque isto vai ter mais passos. Isto vai ter mais passos. Que é um dia a privatização destas empresas. E as câmaras ficarem de calças na mão. É evidente que a qualificação da água tem que existir com dinheiros públicos, mas não é essa qualificação da água, nem a falta de água em Chaves, que justifica a alienação de responsabilidades. Nem toda a dívida tem a ver com a água. Não, uma parte importante da dívida, mas é essa, digamos, a que choca mais. E nós já dissemos, o problema é a outra, que foi despesa feita sem grande benefício para as populações. Volto a dizer, o Partido Socialista à Câmara, se calhar o Presidente da Câmara também, e eu assisti às assembleias todas, ou quase todas, era um tema recorrente, nós não saíamos deste tema. E ele tem razão, mas não podemos estar só neste tema. Nós não temos que estar centrados na dívida, temos que estar centrados na solução. Senão depois não há creche, senão depois não há qualificação das piscinas, senão depois não há uma série de aspectos. Também me parece, tentando encontrar um ponto de encontro num debate que a mim não me interessa nada, a Câmara gaba-se. É evidente, mas também tem que ter a humildade de dizer que os juros baixaram, que as condições foram outras. Os juros não baixaram. A transparência... Os juros não baixaram. Baixaram. Não baixaram. Ai, não baixaram. Não. E as condições de financiamento Desde da banca... 2018 não. Isso foi Isso é válido verdade. para os empréstimos privados, foi válido para a habitação, ou seja, a Câmara renegociou a dívida, provavelmente tecnicamente bem. Eu não sei se a questão dos prazos alongados tem depois um peso rival ou não tem. Isso depende da evolução das taxas de juros. Mas também apresentar isso como uma grande obra, como se as outras autarquias não tivessem feito situações semelhantes, também me parece que é pouco transparente. Eu gosto mais de franqueza. A Câmara pegou num erro crasso da Câmara anterior. Um erro crasso. E pegou nele e fez soluções possíveis dentro desta teia de ter alienado responsabilidades na água e de ter uma água a preços leoninos, com consumos mínimos, com a questão do tratamento das águas residuais, que é uma vergonha. Como é que há acordo entre entidades públicas que se tratam mais águas residuais do que a água que entra nos canos das casas e das empresas? Tudo isto é uma vergonha, mas é uma vergonha do PS, do PSD, no Governo, no Ministério do Ambiente e das autarquias, mas não da CDU, que sempre denunciou estes aspectos. E, portanto, sobre isso, o que a CDU diz, voltando à dívida, concentremos-nos na solução dos problemas das populações, encontrando, claro, com os pés no chão e com os pés na realidade, mas encontrando as soluções e focados no interesse das populações. O que é que a autarquia tem que fazer? Criar condições para que todos vivam melhor e que os pobres tenham acesso a coisas que geralmente os pobres não têm. A boas condições de higiene, aos lixos recolhidos, a espaços públicos, a espaços de lazer, a creches, a cuidados de saúde. É para isso que nós queremos uma autarquia. E não tanto uma autarquia que já começou esta questão da obsessão da dívida, já veio do arquiteto Cabeira, que eu recordo-me dos últimos 4 anos, quando ele percebeu a confusão toda do financiamento da Câmara e das finanças da Câmara. Pronto, por isso eu digo, centremos-nos nas necessidades dos florienses, com os pés na terra, necessariamente, e não estejamos sempre a invocar uma questão que já começa a ter anos, e identifiquemos. O que se fez pelo PS e o PSD na água em Portugal foi um crime para as populações e foi lançar um negócio numa área em que não pode, nem deve haver negócio, nem em Portugal, nem no mundo. Senão vamos correr mal. Nuno Vaz, depois daquilo que ouviu outros 2 candidatos ao município, tendo a experiência dos 4 anos que teve, com a questão natural associada à redução da dívida, pedia-lhe que, dentro do mínimo tempo possível e que não ultrapassasse, neste caso, os 4 minutos, tentar equilibrar, mas o Nuno Vaz é quem está com mais tempo, que pudesse responder
aos problemas da dívida e esclarecer a questão da redução da dívida, sem nos alongarmos demasiado em questões técnicas. Vou tentar ser telegráfico. Primeiro, a dívida não é um fim em si mesmo. O objetivo nem tem a ver com uma obsessão. O que nós queremos é, para concretizar ideias, para concretizar projetos, para fazer o que não foi feito, designadamente as tais piscinas descobertas, o tal pavilhão multiuso, requalificar as vias, fazer o tal saneamento que se falava, fazer as tais qualificações de vias, para isso precisamos ter dinheiro. Sim, por isso é que os E outros contrariamente ao que diz o candidato Francisco Tavares, não há dinheiro para essas coisas porque só houve dinheiro para a mobilidade. E, portanto, não há dinheiro nem para a água, nem para saneamento, nem pavilhões. Já houve, não foi utilizado. Nos concelhos vizinhos foi bem utilizado. No Conselho de Chaves não foi, foi o PST que tem essa culpa. E, portanto, falemos verdade sobre isto e, portanto, não há o PST foi poder 30 anos. 30 anos, 2 anos. Mas, enfim, não quero dizer que o chefe de gabinete é que governa uma Câmara. Portanto, o PSD foi 30 anos de governo em Chaves. E para dizer o seguinte, chegado aqui, e curiosamente, eu não assinei nenhum contrato com as Águas do Norte. Pelos vistos, o Francisco Tavares assinou. Contra, mas assinou. Então, se estava contra, não devia ter assinado. Ia para os tribunais, e denunciava, e impugnava, ia para os tribunais europeus, e fazia isso tudo. E não fez. Isso não fez. E, portanto, mas queríamos centrar na dívida. E, portanto, a dívida dos 42 milhões de euros não é apenas dos 9 milhões da água. É de muito mais. Portanto, os 9 milhões da água são apenas uma parte desta grande dívida. Portanto, como é que é possível chegar ao final de 2017, a Câmara de Chaves ter 42 milhões de dívida, que tinha em contraponto, por exemplo, a Câmara de Vila Real com 9 milhões e a de Bragança com 5, são câmaras que têm orçamentos próprios. Como é que isso se explica? Sem fazer obras essenciais, sem fazer as tais piscinas, descobertas, pavilhões esportivos, multiusos, não tinha feito nada disso. E, apesar disso, tinha 42 milhões de dívida. Nós não podíamos continuar a pagar juros à banca de 8 milhões no mandato. Isso não podia ser. E, portanto, nós tínhamos que parar a sangria desatada. Nós, para concretizar projetos e ideias, e, portanto, dizer que para nós fazermos projetos, para nós concretizarmos projetos que há muito tempo são necessários, que há muito tempo deviam estar concretizados e que em concelhos vizinhos estão feitos há muito tempo, tínhamos que, naturalmente, estancar a dívida. E estancar a dívida significa reduzi-la de forma substancial. E substancial não só no volume, passando de 42 milhões para 25 milhões, isso foi conseguido, mas ao mesmo tempo deixar de alimentar os bancos, porque dar 1 milhão de euros quase de juros no ano de 2017, se bem que em 2015 foram 2,6 milhões, só no ano de juros foram 2,6, no ano de 2015, não podia continuar a ser. Tínhamos que reduzir. Esse dinheiro tinha que ser apoiado nas freguesias que duplicámos o apoio às freguesias, 107%. E tínhamos que parar essa sangria. Isso foi conseguido. E, portanto, neste momento, contrariamente a estas teorias, enfim, que eu não consegui perceber ainda, de que nós alteramos o spread é fixo. Eu tenho o exemplo de 16 anos de diretor financeiro e, portanto, sobre isto não vale a pena falar. O spread é fixo. O spread é fixo, exatamente. E a taxa de juros não é fixa, é variável. E o senhor negociou uma taxa de juros variável. Vamos pagar disso, por isso. Conseguimos mudar um spread de 1,6 para 0,6 e, portanto... E a taxa de juros, como é que é? A taxa de juros é aquela que estiver no respectivo prazo de referência. E daqui a 15 anos, quanto é que é? Olha, imagina o que está preocupado... Estou com o futuro do Conselho, deixa-me ver só esta incoerência. Está preocupado com a taxa de futuro com 25 milhões, mas não está preocupado com 42 milhões. Então, naturalmente que está preocupado. O senhor é que podia ter anunciado, digamos, no prazo em que foi contratado o primeiro empréstimo. O senhor não fez nada disso. O senhor alongou para 20 anos para... Não prolonguei nada. Assim não se percebe, não se consegue perceber. Quero deixar explicações, eu posso explicar. E estou disponível para debater isto durante horas a fio, se quiser. Mas explica mais. Portanto, dizer o seguinte, nós conseguimos estancar a dívida, mas a dívida não é em si mesmo. Eu concordo com o Manuel Cunha. A dívida não é um objetivo, não é o alfa e o ômega da nossa gestão autárquica. Foi apenas reduzir para fazer o que é preciso fazer. Só preciso fazer. E nós vamos fazer como? Utilizando bem os recursos e fazendo contratações financeiras. Como é que era possível, por exemplo, as taxas de juros que eram pedidas à Câmara de Chaves fossem a dobro de outras câmaras e o triplo e o quadro de outras câmaras do Alto Sâmara? Isso não era aceitável. Como é que isso foi possível? Foi possível sendo mais transparente na gestão, fazendo uma auditoria, mostrando toda a dívida, registando toda a dívida, porque as entidades bancárias não acreditavam nas contas do município. Vamos então explicar o negócio das Águas do Norte. Pelo que percebeu, naturalmente, em 2001 foi assinado um contrato, um protocolo também pelo Francisco Tavares, presumo que na qualidade de Presidente da Câmara de Valpaços, na Câmara de Chaves, pelo então Presidente da Câmara, penso que era Altamiro Claro, se não tenho a certeza, e portanto, se na altura não concordavam, não deviam ter assinado. Mas assinaram
têm que cumprir os contratos ou então denunciá-los judicialmente. Mas o Altamiro também não... Certo, mas eu não estou a dizer, é assim, Não, se nós não concordamos com os contratos, devemos denunciá-los. O senhor não assinava. Denunciá-los. O senhor não assinava. Denunciá-los. O senhor não assinava. O que é que nós fizemos? Separamos aquilo que era a tal consumos mínimos, que estão a imputar às câmaras que paguem água que não consomem. No caso do município de Chaves são 1,9 milhões. Nós temos em tribunal neste momento em discussão, porque entendemos que é ilegítima esta cobrança de cobrarem às câmaras, à Câmara de Chaves, por água do ano 2012, 1,9 milhão. Essa não aceitamos, está em discussão, mas sim, fizemos um acordo relativamente àquilo que era uma coisa imoral e ilegítima, que era a Câmara cobrar a água aos municípios e não pagar a quem lhe fornecia a água. E a verdade é que isto chegou a ser de 22 milhões de euros. Quando nós chegamos à Câmara, ele era cerca de 6 milhões, 6,7 milhões. Nós fizemos um acordo em resultado de uma mudança legislativa do Governo, e eu posso dizer que foi muito ativo, foi um dos assuntos que falei com o Sr. Primeiro-Ministro e alterou uma norma que permitiu que determinados municípios pudessem ver, valorizadas, as suas posições. Foi a redução de 1/3 dos juros, mas ao mesmo tempo foi outra coisa importante. Conseguimos que as Águas do Norte fizessem um reconhecimento de 2 milhões de dívida. O que é que fez? Fez com que nós passássemos de uma dívida por conta de consumos não pagos 6,7 para pouco mais de 4,2. Isto foi fundamental. Ao mesmo tempo deixamos de pagar juros. Ou melhor, que a Câmara de Chaves não os pagava, nem os registava. E talvez por isso é que não tinha bom financiamento na banca. Nem sequer registava a dívida nem os juros. E, portanto, deixamos de pagar juros de 6 qualquer coisa por cento e conseguimos ao Banco Europeu de Investimentos fazer uma taxa de juro fixa a 10 anos, 0,39%. Portanto, significa que neste momento nós estamos a fazer o que não era feito no passado. No passado, a Câmara de Chaves não pagava água. Com isso aumentava a dívida, porque é preciso dizer o seguinte, por causa desta decisão, durante anos a fio, a Câmara de Chaves não pagar água, teve um encargo de 3,2 milhões de euros. Os 3,2 milhões de euros que a Câmara de Chaves teve que assumir por causa deste incumprimento, de ser caloteira, diga-se em passagem, isto foi pago por todos os flavienses. Mas ainda assim, neste mandato conseguimos reduzir a dívida dos tais 42 para os 25, conseguimos trazer para o mínimo IMI, e portanto, contrariamente ao que se diz, nós reduzimos a taxa para o mínimo, está neste momento o 0,30, e ainda assim conseguimos financiar todas as obras. Nós não temos neste momento nenhuma obra financiada de fundos europeus que deixe de ser feita. E posso dizer que das 29 câmaras que tiveram PEDU, nós somos a 5ª com melhor execução. E, portanto, significa que isto é, de facto, a 6ª com melhor execução. E, portanto, é, de facto, uma grande vantagem. Dizer o seguinte, nós não podíamos continuar a meter a cabeça da areia, fazer de conta que as dívidas não existiam, ir acumulando, porque os 42 milhões de dívida que a Câmara tinha era muito juro, que tinha a ver com juros relacionados com processos de expropriação, com processos judiciais, com processos com as Águas do Norte, enfim. Isso foi parado e nós hoje temos contas limpas, umas contas transparentes, umas contas claras. Isto é fundamental, porque contas claras fazem bons negócios e, naturalmente, fazem um futuro auspicioso. E assim terminamos os temas deste debate. O nosso tempo já vai longo, já ultrapassamos o tempo largamente. Terei que ser agora mais rigoroso para a ronda final. Tal como ficou estabelecido no sorteio, Nuno Vaz, candidato do Partido Socialista, é o primeiro. Os últimos 4 anos foram 4 anos de uma enorme exigência. Uma exigência financeira condicionada naturalmente pela vida da Câmara, mas também uma exigência social, económica e de saúde traduzida na pandemia. A pandemia teve naturalmente impactos muito decisivos na nossa economia. Por um lado, fez com que nós tivéssemos que alocar recursos de outra forma para o IUI e pelas prioridades, mas ao mesmo tempo também atrasou processos administrativos, decisões e mesmo a própria execução da obra. Mas ainda assim, neste contexto de dificuldade, foi possível concretizar objetivos centrais. Fazer mais de 31 milhões de euros de investimento, de requalificação de vias, de execução de vias nas aldeias, de aumentar, por exemplo, o saneamento, que neste momento no Conselho tem uma taxa de cobertura de 93%, passamos de 87% para 93%, já temos cerca de 36 mil pessoas servidas por saneamento básico, mas ao mesmo tempo também foi possível fazer, uma intervenção decisiva, por exemplo, reganhar a esperança de termos o ensino superior público em Chaves, dar um caminho de futuro à Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha, que naturalmente está agora balanceada para ser uma escola superior de saúde, abrir as portas para termos uma escola superior de hotelaria e de bem-estar, mas ao mesmo tempo neste período foi fundamental também estancar alguma degradação endémica que havia na nossa comunidade com algumas instituições
que estavam em situação crítica. Foi possível, por exemplo, apoiar a Misericórdia de Chaves, que neste momento tem um processo de estabilização e está ao mesmo tempo a construir uma unidade nova, uma nova unidade para poder prestar melhores cuidados aos séniores, com o apoio de 700 mil euros da Câmara Municipal de Chaves, mas ao mesmo tempo também neste período foi possível, como já vimos há um bocadinho, reganhar a esperança. Ou seja, nós passamos dos tais 42 milhões de dívida para 25 milhões. Isso em si não é nada, mas é sobretudo aquilo que deixamos de pagar e o que podemos com isso fazer. Aumentar para o dobro. Apoiamos as juntas de freguesia em mais de 3 milhões de euros. É 107% acima do mandato anterior. Mas isso também, nos permite naturalmente olhar para o futuro com mais esperança. Porque com a capacidade de endividamento de 22 milhões de euros, certamente nós teremos condições para concretizar a piscina descoberta termal, que neste momento está em fase de execução, a piscina coberta que está em parecer final para a APA, o antigo cineteatro, enfim, fazer um conjunto de intervenções muito importantes e depois apresentar o tal projeto All-Life, que é fundamental para qualificar ambientalmente, turisticamente e paisagisticamente este projeto, que é o projeto do Rio Tâmega, que é neste momento o projeto estratégico da Eurocidade. Francisco Tavares, para terminar, a sua mensagem final. Olha, o Presidente de Mãos Pladienses, naturalmente, com obra feita pelo Conselho de Passos, e posso compará-la, digamos, com o que está o Conselho de Chaves. Aqui há carência enorme na área do saneamento básico, na área do abastecimento público, na área das vias de comunicação, tão deploráveis, e há necessidade de investimento palpável e significativo para inverter, digamos, estas necessidades de infraestruturas básicas que servem os municípios. Há zonas na cidade de Chaves, concretamente a zona de Santo Estevão e que liga a Madalena e Faiões, com carência enorme na área do saneamento básico, com tratamentos que é necessário fazer, com hectares que faltam. Há necessidade, digamos, de avançar rapidamente com uma rede viária que sirva, digamos, o Conselho de Chaves, que dê a centralidade de Chaves e que sirva os concelhos vizinhos. Apostar, digamos, na valorização do Tâmega como um eixo fundamental no desenvolvimento do Conselho de Chaves, e dizer que está motivado com empenho, com entusiasmo, para o avante de determinados projetos que alterem e transformem completamente aquela cidade. Há investimentos feitos em Chaves que deixam muito a desejar. Há investimentos neste momento de Corra em que estragaram, digamos, todo o espaço de entrada na cidade com vias estreitas, valorizando os passeios em detrimento da rede viária. Há obras que aqui foram anunciadas, que irão ser feitas, já foram anunciadas há 4 anos atrás pelo Sr. Presidente da Câmara e nenhuma delas foi feita. Já disse aqui concretamente as piscinas municipais, o multiuso, o cineteatro, os passeios, o São Caetano, a requalificação do Tâmega, as estradas para Carrazedo de Montenegro, a rede viária, digamos, da Circular de Chaves, que também não foi feita. Há uma série de investimentos que foram prometidos e ficaram aquém. O Sr. Presidente da Câmara continua, digamos, com a sua retórica a prometer o mundo dos fundos, mas nada tem concretizado e nada vai concretizar. Manuel Cunha, para terminar, a sua última mensagem relativamente a este debate. Ao contrário, nós focamos o projeto num projeto, não na pessoa do Presidente da Câmara. E o que vimos neste debate não ajuda a perspectivar o futuro, porque é preciso que todos cooperem, é preciso que todos colaborem num projeto. A estratégia, é espantoso, ninguém falou dos trabalhadores da Câmara. A Câmara tem um número enorme de trabalhadores e é preciso mobilizá-los, dar-lhes dignidade, lembrar-lhes que foi por proposta do PCP que o subsídio de risco de insalubridade foi aprovado. É preciso dar dignidade e mobilizá-los para o trabalho. Só em conjunto é que ultrapassamos questões que têm a ver até com a falta de dinheiro. Depois, centrar as coisas nas pessoas, na qualificação dos espaços públicos, no ambiente, nos equipamentos públicos, concretizar todas as estruturas que são necessárias para que seja bom viver em Chaves. E isso também passa por os serviços públicos de educação. As creches são fundamentais, os projetos na saúde materno-infantil são fundamentais. Há todo um conjunto de iniciativas que competem à autarquia, dinamizar e envolver as freguesias. Foram o PSD, mas depois foi o bloqueio do PS que levou à extinção de freguesias e nós vamos também pagar porque foi mais uma machadada no despovoamento. Identificar, e eu não ouvi nenhuma das intervenções finais, identificar a perda de população, o despovoamento do território, não só do concelho em si, mas do território do interior, como uma prioridade, provavelmente ter que arranjar um grupo, um vereador, um grupo de trabalho só para coordenar medidas para combater o despovoamento do território, que
tem a ver depois com as acessibilidades, que tem a ver depois com a rede de transportes públicos, lutar pela abolição das portagens, ou seja, todas as bandeiras que foram as bandeiras da CDU, e deixava para o fim lutar pela água pública, lutar pela autonomia das autarquias na gestão da água pública, fugindo do negócio da água, que só serviu para aumentar as dívidas das autarquias. E assim chegamos ao fim deste debate. Esperamos ter sido suficientemente esclarecedor e que possa ajudar os eleitores de Chaves a perceberem melhor as propostas dos candidatos que aqui estiveram presentes. Agradecemos desde já a presença dos três e esperamos, naturalmente, que a campanha seja feita com elevação. A todos, muito boa tarde. Até uma próxima.